Culto YD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas, 4 horas em ponto. Bola vai rolar no estádio Elcir Rezende de Mendonça, em Saquarema, Copa do Brasil, Bugrão em campo. A bola vai rolar para você que acompanha a CBN Campinas, jogando de bola pela Copa do Brasil, primeira fase. Guarani todo de branco, a equipe do Maricá, o Tsunami tá todo de azul. E vai começar a partida, apita o árbitro. A bola tá rolando na CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Bola rolando em Saquarema pela Copa do Brasil. Guarani já tendo descer pela primeira vez, a bola vai para fora, o arremesso é manual que favorece o Bugre lá pela direita. Vai se ajeitando na direita o Diogo Matheus. Dá por ali para fazer a cobrança com as mãos, ele busca alguém para fazer o passe, o Gandula demora para levar a bola de volta, calor pra caramba, tem um sol para cada um nessa tarde do Rio de Janeiro, lá em Saquarema. Arremesso é manual para a equipe do Bugre, já faz o arremesso, joga no campo de ataque lá para a direita, era para a chegada lá do lado direito do Júlio César, brigou pela bola, chega a zaga do Maricá para fazer o corte, sai jogando ali pelo meio com o Murilo, ele já faz a proteção, gira o corpo, foi puxado, cai no gramado, é falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Maricá. Rafael Pio, uma ótima tarde para você, Rafael Pio. Vamos logo com as escalações rapidamente, hein? O Bugrão, como está em campo, Pio? Boa tarde, Cabela. Boa tarde a todos do Futebol CBN Campinas. Guarani com Kozlinski no gol, camisa 30. Diogo Matheus, lateral direito, 13. Os dois zagueiros, Derlan, 34 e Ronaldo Alves, 22. Matheus Pereira, o lateral esquerdo, 16. Meio campo com 3 volantes. Bruno Silva, meia dúzia. Rodrigo Andrade, 32 e Índio, 23. Giovanni Augusto completa o meio campo com a 10. No ataque, Júlio César tem a 7 e Lucão do Break veste a 11. Essa é a equipe do Guarani e a equipe toda de azul, o Maricá, o Tsunami Carioca, o Pio. Do técnico Marcos Alexandre com o Arthur 1, Vander 2, Átila 3, Júlio César 4 e Luan meia dúzia, Rodrigo 5, Jones 7, Murilo 8 e Valber com a 10, Neto 11 e Carreira é o camisa 9. Vem Maricá para o campo de ataque lá pela esquerda, o lançamento foi feito, sobe a bandeira. Impedimento marcado no ataque da equipe carioca lá do lado esquerdo. Quem chegou ali foi o auxiliar número 1, o seu Cícero. E a arbitragem dessa tarde, meu caro Rafael Pio. O dono do apito comanda Guarani e Maricá, o jogo do Tsunami, que está estreando inclusive na Copa do Brasil. O árbitro travou aqui. O Paulo Henrique Von Kopf. Isso. É o árbitro, auxiliado pelo número 1, o Cícero Alessandro de Souza, e auxiliar número 2, o Marcos dos Santos Brito, todos do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Aqui. 2 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, Maricá e Guarani. Daqui a pouquinho o Gabi Castro vai falar do jogo, hein? Daqui a pouquinho vem Maricá para o campo de ataque, lançamento feito, o Valber recebe ali pela direita, se infiltrou bem, chegou na grande área, brecou, girou, buscou espaço, tentou de calcanhar. Tentou se levantar ali na chegada do Carreira, acabou tropicando na grama. O Guarani tenta sair jogando a bola, volta com o Maricá. Valber faz a finta, vem pelo meio, chega por baixo. Rodrigo Andrade para fazer o quarto e sai jogando para a equipe do Bugre. Gabriel Castro, uma ótima tarde para você. E o jogo, Gabriel Castro, o que podemos esperar desse jogo nessa tarde calorenta do Rio de Janeiro, hein? Boa tarde, Cabela, Rafael Pio, amigos da CBN Campinas. Guarani retorna com a formação que venceu a Ponte Preta no derby por 3-0, então ele vem com 3 volantes, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, dando maior liberdade para o Giovanni Augusto.
Essa formação, além de ter vencido a Ponte Preta, venceu também o Novo Horizontino, fora de casa por 2-1. Então Daniel Paulista um pouco mais conservador, então ele abandona aquele esquema com 3 atacantes, jogando com 3 volantes e na frente apenas Júlio César e Lucão do Break. Sensação térmica, 38 graus em Saquarema. Então assim, você tem variáveis. Olha o Maricá. Olha o Maricá, vem pro ataque, chega por baixo para fazer o corte, o Terlan. Dá o bico da bola, vem Bruno Silva, ajeita lá pela direita, pode completar aí, Gabi. Então você tem diversas alternativas. O que eu faria se eu fosse o Daniel Paulista e os próprios jogadores? Um ritmo um pouco mais forte nos primeiros 15 minutos para o Guarani tentar sair na frente. Se você levar este empate, principalmente para o segundo tempo, aí você tem o cansaço e você tem um jogo de nervosismo. Como o Guarani ele pode classificar através do empate, 1-0 no marcador, inaugurando o Guarani saindo na frente, você torna esse jogo muito mais tranquilo. Claro que você precisa ficar atento aos contra-ataques. O Maricá é uma equipe que está atacando muito forte nesse início de jogo com 3 zagueiros, mas eu imprimiria o meu ritmo para poder sair na frente e depois com a tranquilidade, porque o segundo tempo as equipes vão sentir. E tem uma questão, o Gabriel falou sobre o calor e o tempo muito seco também, e o gramado muito seco, né? A gente observa pelas imagens do gramado ali, Cabela, que tem vários trechos queimados, a grama é bem baixinha, então é aquele gramado realmente seco que a bola rola, que é uma beleza. Deve ser seco e duro, né? Deve ser uma beleza, não tenha dúvida. Né? Deve ser uma beleza, né? Olha o Guarani, vem para o campo de ataque, Júlio César tenta fazer o domínio, antes dele quem chega para fazer o corte é o Luan, recua lá com o goleiro Arthur, que fica com ela na grande área da equipe do Maricá. 5 minutos, você ouviu o toque, CBN marcando 5 minutos de mala rolando o primeiro tempo, 0-0 para cara do jogo, você vai participando, hein? 991869070 é o nosso WhatsApp, já tem zap chegando aqui inclusive, e também pelo YouTube você pode participar com a gente, tá bom? Quem tá chegando, quem mandou um WhatsApp para nós aqui é o César Augusto. Ô César Augusto, um abraço para você, obrigado pelo recado, pela companhia nessa tarde de terça-feira de carnaval, sem carnaval. O jogo tá parado, 0-0 o placar do jogo, comecinho de bola rolando lá em Saquarema. Você que está pelo YouTube, você pode participar com a gente também, tá bom? Pode mandar o seu recado através do YouTube da CBN Campinas. Nós estamos lá, ao vivaço, tá? Estou eu lá, está o Pio lá e também o Gabi Castro. Os 3 na tela para você acompanhar, certo? Ou como diz Léo Toninho, ele põe o ao vivo no plural, então ele fala ao vivaços. Ao vivaço. Ao vivaços, Então estamos ao vivaços. Ao vivaço, olha só os 3 aqui. O Marcelo Caimbu, tarde CBN, Cabela, manda abraço pro meu pai. É nível dele hoje, senhor Edgar. Ô, seu Edgar Bugrino. Já tá tá lá em cima cuidando de nós. Grande abraço então pra você, viu, Marcelo? O César. Sou Bontipretano, hoje sou Maricá. Valeu, César. 0-0 o placar do jogo, 6 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, vem pro campo de ataque a equipe do Bugre, lançamento feito, desvio, a bola foi pra fora, não houve desvio, pegou mal na bola realmente, o lançamento ali, o Matheus Pereira mandou direto pra fora, arremesso Emanuel que favorece a equipe do Maricá no campo defensivo, Maricá também conhecido como Tsunami. Será que, Gabi, é devido a rapidez que ele chegou no Campeonato Nacional? Tem 5 anos. 5 anos de fundação, já foi vice-campeão da Copa Rio ano passado, né? Acabou perdendo para o Pérola Negra, mas chega a Copa do Brasil e vai tentando atacar o Guarani no início de jogo. Lá pela esquerda vem com o Neto, ele briga pela bola, junto dele o Diogo Matheus, o Neto comete falta em cima do Diogo, é falta que favorece a equipe do Guarani, campo defensivo, Pio. E um detalhe, Cabelo, o Gabi falou sobre ele ser o vice-campeão da Copa Rio, até por isso ele está na Copa do Brasil. O Copa Rio funciona exatamente como a Copa Paulista, então o campeão, ele escolhe se quer a Série D do Campeonato Brasileiro ou se quer a Copa do Brasil. O Pérola Negra, obviamente, né, até que para ter um calendário, escolheu a Série D. Só que tem um detalhe, né, se o Maricá passa de fase, o que ele ganha em termos de dinheiro mesmo, de grana, claro, supera e muito uma Série D de Campeonato Brasileiro durante todo o segundo semestre. Com 700 certeza. mil reais quem avançar para a segunda fase. E já ganhou 620 para participar. Exatamente. Entrou em campo, ganhou 620. Se sair vencedor, classificado à próxima fase, mais 750. Aí ele passa de próximo a 1 milhão, que é o que na Série D o time ganharia aproximadamente. Exatamente. E um time de segunda divisão de Campeonato Carioca. Então é uma baita de uma grana. Quanto que é uma folha de pagamento de um time desse? 100 mil por mês, mais ou menos? Chega a isso? Jogador que ganha em média 5, 6 mil reais. Mais ou aí, menos por aí a gente coloca 30 atletas que não passa, por 100 mil. Por aí.
150, vai para chutar alto. Toca a bola, a equipe do Guarani, campo defensivo, o Indy vem buscar a saída de bola, 8 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo. Rola a bola pelo ciclo centro do gramado com o Rodrigo Andrade, começa lá atrás tudo de novo com o Derlan, vai trabalhando a bola, Ronaldo Alves recebe lá pela direita, rola a bola, o Guarani campo defensivo vai tocando, vai gastando o tempo que tá calor pra caramba, 8 minutos e 40, olha o Bugrão que vem pro campo de ataque, vem ali pela meia trabalhando, Giovanni Augusto. Tentou o lançamento lá pela direita, muito forte, a bola foi para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Maricá. Os jogadores do Guarani já parecem sentindo esse calor logo no começo, viu, Pio? Parece sim. O Giovanni e o Lucão, eles se olharam ali e aí a impressão que dá é que o Lucão fez até um sinal pro Giovanni, que é difícil chegar, aquela coisa. Vai ter que ter um pulmão um pouquinho mais... um pouquinho maior hoje para chegar nas bolas, porque tá um calor absurdo. 0-0 é o placar do jogo, 9 minutos e meio deste primeiro tempo. Tem jogador caído do Guarani, outra falta que favorece a equipe do Bugre. O jogo tá parado, é falta pro Guarani que vai chegando no campo de ataque. Ele que chega sempre, ele não tem bola perdida para ele, né? Lucão do Break não tem bola perdida para ele. Foi mais um ali no meio de dois jogadores, recebe falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Bugrão no campo de ataque. 0-0, tem falta pro Guarani já cobrado, só que ele jogou na contramão ali, começa com Ronaldo Alves, joga a bola para Bruno Silva que faz abertura pela esquerda com Derlan, já faz o domínio, aperta a canhota, carrega a bola pro campo de ataque, dá um tapa nela, faz a abertura do lado esquerdo, por ali, quem chega, recebe, domina, tenta a finta. Por baixo chegava para fazer a finta, tentava a jogada por ali a equipe do Guarani, muito forte, o Matheus Pereira saiu com bola e tudo, mas houve desvio no meio do caminho, é arremesso manual para a equipe do Bugre já cobrado, Matheus Pereira com ela, tenta a finta, por baixo o corte é feito, bola para fora, mais uma vez é outro manual que favorece a equipe do Bugre. Você ouviu o toque marcando, vamos girando, tempo e placar do jogo aqui do Futebol CBN Campinas. É Copa do Brasil, é primeira fase, é Rio de Janeiro. O placar CBN está assim, ó. Guarani e Maricá 0-0. Fala, Pio. E tem mais pela Copa do Brasil. Começou às 3h30 da tarde. O Icasa enfrenta o Tombense. Empate por 0-0. Futebol do CBN. Já passamos de 10 minutos, vamos chegando quase 11 minutos deste primeiro tempo. Bruno Silva chegou um pouquinho mais forte ali para cima do Valber. A falta está anotada, é falta que favorece o Maricá no campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Sai trabalhando a equipe do Maricá no campo defensivo, ali pela direita com o Júlio César. Joga a bola pelo meio, trabalha Rodrigo. Bota no campo de ataque de graça ali pro Matheus Pereira. Já domina na perna canhota, tenta a ligação no campo de ataque ali pelo lado esquerdo. Quem chegava era o Giovanni Augusto. A zaga faz o corte, brigando pela bola lá na frente que chega o Derlan para botar para fora a bola. O arremesso manual para a equipe do Maricá. Vai pela direita o Maricá para fazer a cobrança com as mãos. O jogo é meio lento, né? Muito quente, muito calor. E o jogo vai ficando lento. O Gabi fala daqui a pouquinho sobre isso. Na verdade, o árbitro não deu a saída de bola, não. Deu a falta que favorece o Maricá e vai chuveirar na área, viu, Bill? Vai chuveirar na área, até por isso os zagueiros do Maricá já vão lá para dentro da área. O Kozlinski organizando o sistema defensivo. É pelo lado direito de ataque. Tem dois na cobrança para dar aquela enganada no goleirão do Bugre. Tá todo mundo lá dentro da grande área. 12 minutos de bola rolando. O primeiro tempo é falta para a equipe do Maricá. Correu o Valber para a bola perto da canhota. Bateu o rasteirinho, sobra no meio da grande área. Chega a zaga do Guarani para fazer o corte. Dá um bico na bola. Rodrigo responde de cabeça para o Maricá que se mantém no campo de ataque. Valber briga pela bola. Tocou na mão dele ali. Tocou na mão do Valber. O jogo da parada é falta que favorece a equipe do Guarani. Gabi Castro. Calor pra caramba! Você falou que fosse você imprimiria o ritmo de 15 minutos um pouquinho mais rápido do Guarani. Eu acho que o Guarani não te ouviu não, viu? Não, ritmo um pouquinho mais lento mesmo da partida, né? O Maricá tenta imprimir a sua força física e o Guarani tranquilo, né? Com seus 3 volantes, então uma equipe que tenta fazer a saída de bola com o Índio, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, o Rodrigo Andrade um pouco mais pelo lado direito e o Bruno Silva centralizado. O Guarani vai se poupando, é uma das estratégias para você ter fôlego para este segundo tempo, então a gente vê um ritmo bastante lento, a gente não teve nenhuma finalização na partida ainda e é um jogo que por enquanto centralizado pelo meio campo com muitas faltas.
99186907019 é o DDD, é o nosso WhatsApp para você participar com a gente. Manda aquele recado bem legal, é tarde de terça-feira com Copa do Brasil aqui na CBN Campinas. Bruno Silva recebe a bola ali pelo meio campo, toca a bola pela lado esquerdo com Derlan, busca o campo de ataque, vem Giovanni Augusto, não consegue domínio, adiante de mais a bola, sobra com Valber, já repõe o Maricá no campo de ataque pela direita, corre por ali na chegada do Carreira. Chegou empurrando, chegou brigando pela bola, o árbitro para do arremesso manual que favorece a equipe do Maricá no campo de ataque. O Vander tá por ali para fazer a cobrança com as mãos. Vai se ajeitando o Vander para fazer a cobrança. Vem bola lá na frente, hein? Vai arremessar lá perto da grande área. Vai todo mundo por ali. 13h40. Arremesso manual cobrado. Vai lá na linha de fundo. Bruno Silva escora de cabeça. Vem Índio brigando pela bola. Antes ele dá um toque na bola. O Matheus Pereira bota para fora a bola em arremesso manual. Mais uma vez pro Maricá. Se mantém no campo de ataque. Vai se ajeitando ali pelo lado direito. Mais uma vez o Vander. Faz o arremesso na devolução. Fica com ela. Domina. Protege. Marcação do Guarani para cima dele. Rola a bola com Carreira. Devolve com o Rodrigo. Ajeitou na perna da canhota. Pintou o cruzamento. Prefere a inversão de jogada. Lá do lado esquerdo. Dominou. Luan colocou no gramado. Fintou bonito. Carregou. Botou na grande área. Lançamento feito. Sobe a zaga. Desvio feito. Sobra com o Valber. Preparou. Bateu de canhota. Para longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, Pio. E o Valber é o mais acionado nesse momento, né? O camisa 10 caiu ali pelo lado direito, ele recebeu quase no bico da grande área, um pouco mais para dentro, e aí trouxe para a perna esquerda e tentou aquela batida que ela vai fazendo a curva, né? Buscando o canto direito do Kozlinski, mas ele pegou muito mal na bola, ela subiu e saiu, foi a linha de fundo, tiro de meta 0-0. 14 minutos e 40 deste primeiro tempo, 0-0. O placar do jogo trabalha mais uma vez o Matheus Pereira, que vem para o campo de ataque, vem fazendo a fila ali pela esquerda. Quem chega por baixo é Rodrigo, faz o corte e bota a bola para fora em arremesso manual para a equipe do Guarani. Já faz a cobrança, Índio domina, coloca no gramado, rola com Bruno Silva, tem marcação do Carreira para cima dele. Ele recua com o Derlan, que rola pelo ciclo central do gramado com o Ronaldo Alves. Já domina na perna direita, bota na frente, Rodrigo Andrade, recebe, domina, gira o corpo com o Diogo Matheus lá pela direita. O Diogo Matheus tenta a devolução lá com o Júlio César, lado direito, marcação é forte para cima dele. Do bate-rebate deu certo, vem com ela, Júlio César carregou, devolveu o Diogo Matheus na direita, fintou, puxou pelo meio, devolveu para Júlio César, invadiu a área, pintou cruzamento no meio da área. Sobe o zagueirão, Átila, de cabeça para botar para fora e escanteio para a equipe do Bugrão. O Lucão do break tava ali ligadão, Pio. Tava prontinho, se o Átila não consegue afastar, seria o primeiro do Guarani. E que jogada, né, pelo lado direito do Bugre, entre o Diogo Matheus e o Júlio César. O cruzamento veio, o capitão jogou para a linha de fundo, escanteio, é o primeiro pro Guarani, lado esquerdo. Vai todo mundo lá pra grande área, hein? Todo mundo lá na área. 15 minutos e 50 deste primeiro tempo. Escanteio para a equipe do Bugrão. Torcedor do Bugrão, aumenta o volume, vem comigo. Quem sabe o Bugrão vai pra rede. Escanteio, todo mundo lá na grande área. Vai se ajeitando para a cobrança do escanteio. É o Júlio César que está lá para a cobrança do escanteio, vai se ajeitando lá para fazer a cobrança. Tem o Diogo Matheus também, que se apresenta lá de perna direita. Todo mundo lá na grande área, o famoso empurra lá dentro da grande área. Tá todo mundo lá. O árbitro autoriza a cobrança, escanteio para a equipe do Bugrão. Vai Bugrão para cima do Maricá. Todo mundo lá na área. E demora para fazer a cobrança. Agora sim, correu para a bola, levantamento. Saiu baixinho no primeiro pau. A bola volta mais uma vez ali pelo lado esquerdo com o Giovanni Augusto. Ele já ajeitou na perna canhota, rolou com o Matheus Pereira na perna canhota para fazer o cruzamento, bateu prensado, foi marcado em cima. Volta a bola, volta com o Rodrigo Andrade, abre com o Giovanni Augusto, lado esquerdo, preparou o bico da grande área, cruzamento lá dentro, subiu o goleiro, dá um tapa na bola, tá viva. O árbitro pega uma falta em cima do goleiro, o Arthur tá caído, camisa número 1 da equipe do Maricá. E uma falta, acabou se chocando ali no goleiro do Maricá, parece que é o Lucão, é isso, Pio? É isso, e quando ele sobe, né? O Ronaldo Alves, o zagueirão, quando ele sobe, ele vai na pequena área, né? E acaba atingindo ali o goleiro do Maricá. É aquela história, pequena área do goleiro, a falta tá marcada. Mas aí eu vou falar você, foi de punho fechado ali, foi praticamente uma pancada no meio do rosto do Ronaldo Alves, que ficou caído também. Mas já subia a bandeira lá pela direita também, dando impedimento no ataque da equipe do Guarani. Não valia nada, se não valia nada, o soco valeu, porque foi uma pancada ali, viu? Tá caído ali, o goleiro sentiu mais, sinal que o Ronaldo Alves é cabeça dura, viu, Pio? Não tenha dúvida disso, tá sentindo mesmo o goleirão Arthur, camisa 1,
E aí o pessoal aproveita um pouco, né, Cabela, para dar aquela refrescada, procurar sombra, porque é um sol para cada um na cidade carioca. Pois é, galera, lá na arquibancada tem algumas árvores que ficam pro lado de fora do estádio, que os galhos vêm para dentro ali na arquibancada ali no alto. Tem um pé de manga, inclusive, lá, a galera vai lá se escondendo do sol que tá quente. Qual é a sensação térmica mesmo, Gabi? Repita. 38 graus. É? Que coisa, hein? É, bem isso. 38 graus a sensação térmica, gente. Meu Deus Deve ter do a céu. parada para hidratação daqui a pouco. Acho que tem que ter duas, né, nesse tempo aí, né? Um aos 20 e outro aos 40, né? Justo. Seria justo. 18 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Maricá vem para o campo de ataque, lançamento feito forte, vai saindo Kozlinski. Sai do gol, fica com ela, bota a ordem na casa do Bugre, se ajeita ali na grande área, já sai jogando com o Derlan. 0-0 é o placar do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Já tô com sede só de falar da sensação térmica de 38 graus. Vamos chegando a 19 minutos desse primeiro tempo, 0-0, placar dos... Não, 19 graus estaria bom demais, né? 19 tá aqui no estúdio, eu acho. E olha lá ainda, hein? E olha lá ainda, hein? O jogo tá parado ali, 19 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Sai jogando lá no campo defensivo com Ronaldo Alves. Já faz o lançamento lado esquerdo para Matheus Pereira. Bola quica no gramado, ele consegue o domínio e fica com ela. Marcação meio costa, recua com o Índio. O Índio tá por ali para fazer o domínio, ajeita na perna canhota, vai fazer o passe de volta, passou errado. Telegrafou o passe. Ele bota ali pelo meio, chega a zaga do Guarani para fazer o quarto e despacha no campo de ataque. Lançamento feito, sobe lá dentro o Átila. De cabeça faz o quarto, a bola vem pelo meio, Carreira não domina, quem sobra a bola é Valber, já despacha lá na ponta canhota, faz o lançamento pro Neto. Antes dele, quem chega lá, o Diogo Matheus, já domina na frente do camisa número 11, rola do lado com o Ronaldo Alves para trabalhar a saída de bola mais uma vez para a equipe do Bugrão. Vamos chegando a 19h50, 0-0 é o placar do jogo, é Copa do Brasil que você está acompanhando aqui na CBN Campinas, é a primeira fase. Bugrão estreando a primeira fase no Rio de Janeiro. Para o ouvinte, torcedor, como é que funciona aí? Olha, se empatar o jogo, o Guarani está classificado. Se vencer, obviamente classifica. Só não classifica se perder o jogo a equipe do Guarani. Tem a chance do empate, a vantagem no empate, a equipe do Bugre, por ser melhor ranqueado na Confederação Brasileira de Futebol, na CBF. O ranking da CBF, o Guarani está na frente, tem essa vantagem, joga fora de casa e tem a vantagem do empate. Você ouviu o toque marcando, vamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Maricá no ataque, lançamento na área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Conferindo 20 minutos passados deste primeiro tempo de jogo. Um som para cada um no Rio de Janeiro, lá em Saquarema. O placar está assim, ó. Guarani e Maricá 0-0, Pio. Ainda hoje pela Copa do Brasil, às 7 da noite, tem Pouso Alegre, Paraná Clube, Moto Clube do Maranhão e Chapecoense. Às 21h30 tem Mirassol e Grêmio, Souza da Paraíba e Goiás. Opa, deixa comigo. 0-0 placar do jogo, 21 minutos. Gabriel Castro, e o jogo, Gabriel, modorrento. Segue num ritmo lento, né? É um gramado difícil para você tocar a bola. Você vê que ela não rola, ela vai quicando. Então o Guarani ela tem essa dificuldade, não faz uma partida com criatividade. Então fica um jogo perigoso, né? Esse 0-0 ele classifica o Guarani, mas ele fica um jogo tenso, principalmente porque o Valber, camisa 10 do Maricá, canhoto, é o principal articulador, então precisa ter uma atenção especial. E o Guarani, ele tenta ficar um pouco mais com a posse de bola, mas muitos erros de passe, então por enquanto não faz uma boa partida. 21 minutos e 40 deste primeiro tempo, vem bola para o campo de ataque. Chega por baixo, Rodrigo para fazer o quarto e bota a bola para fora. O arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre. Pela esquerda, arremesso manual cobrado, Giovanni Augusto domina, rola com o Lucão, devolve na esquerda, toca curtinho, Rodrigo Andrade devolve no Matheus Pereira. Já faz a ligação com o Giovanni Augusto, bota lá pela direita. Do outro lado, o zagueirão Ronaldo Alves recebe, domina pela meia direita, já dá um tapa na bola, faz a abertura. Tabelinha feita, Júlio César cruzou na área, passou por todo mundo, sobrou com o Lucão, explodiu em cima do Átila. Bola volta com o Rodrigo Andrade, toca lá pela direita, mais uma vez vai trabalhando a equipe do Guarani. Júlio César recebeu, dominou, gingou de um lado, de outro, busca espaço por ali, devolve lá atrás, no campo defensivo. Lucão do break pegou de prima ali no meio da área, quase chega lá o Guarani, hein, Pio? E de novo tinha o Átila no caminho dele, né? Na boa jogada do Guarani pelo lado esquerdo, passou por 4 jogadores antes do Lucão. Olha o Bugre. Bugrão com o Matheus Pereira, cruzamento na área, chega a zaga por baixo do Maricá para fazer o quarto e tiro, perigo.
Pio. Sobra de bola com o Neto na saída. Faz a finta bonita pra cima do Rodrigo Andrade. Ligação no campo de ataque. Chega Valber na cara do Kozlinski. Bateu. Kozlinski. Sobra de bola batida pra fora do gol. O Carreira. Ele perdeu o gol mais feito do jogo até aqui. O Kozlinski rebateu nos pés do Carreira. Era ele o gol. Ele o gol. Ele o gol. Ele mandou essa bola. Mandou longe pra caramba, Pio. Mandou demais. Nem sei que cidade que tem para aquele lado, mas não ficou em Maricá. Que coisa, né? O Valber sai no ataque e não sabe praticamente o que fazer. Ele joga em cima do Kozlinski, só que a bola sobra pro camisa 9, que teoricamente era para ser o artilheiro, era para aquele que sabe como colocar a bola pro fundo das redes. E aí o Carreira, desesperado, jogou muito longe na melhor chance do jogo. E que chance teve o Maricá. Meu Deus do céu, essa até o Bolacha faria esse gol aí. Faria o gol com tranquilidade. Guarani responde, vem pro campo de ataque, a zaga do Maricá por baixo, faz o corte. Gabriel Castro, você viu como que tá armado o Maricá? Deu pra ver perfeitamente como tá armado o Maricá, né, Gabi? Contra-ataque certinho, né? O Guarani teve 2 bons ataques, um pelo lado direito, mais uma vez com o Júlio César e com o Diogo Matheus, e o segundo numa finalização do Lucão do Break. Só que daí o Guarani, ele atacou um bom ataque e deixou um espaço. E o contra-ataque foi armado por quem? Pelo Valber, que eu chamei a atenção. Camisa 10, livre de marcação, cara a cara. Kozlinski fez um milagre, fez uma bela defesa e no rebote o Carreira acabou perdendo o gol, então precisa tomar cuidado. O Guarani, ele tem mais qualidade, se forçar ele consegue abrir esse marcador, mas quando você ataca você não pode se desesperar e todo mundo ir, né? Precisa ficar com o seu meio campo olha o certinho. Guarani, segura aí, pode continuar porque já parou ali. Agora, Gabi, no lance do contra-ataque do Maricá, o que o Ronaldo Alves está fazendo lá na intermediária de ataque? Tomou uma finta que deu todo esse contra-ataque para a equipe do Maricá, Gabi. É isso, né? Subiu a sua marca ao Maricá. Olha o Maricá, pintou cruzamento na área, bola para fora. Último toque ali do Carreira de cabeça, ela manda para fora do gol. Só tiro de meta, pode completar, Gabi. Tá com muito espaço, né? O sistema defensivo do Guarani tá dando espaço. Então, mais uma vez, agora você teve mais uma finalização. Houve o cruzamento, o Carreira se antecipou ao Ronaldo Alves. Então, é um sistema defensivo do Guarani que tá dando muito espaço, muita lentidão. Por isso que você já vê o Bruno Silva ali dando uma bronca na rapaziada. Pois é. Se o técnico Marcos Alexandre viu o jogo do último sábado contra o Santo André, deve ter falado para os meninos assim, cruza lá. 0-0, 25 minutos, o toque CBN marcou 25, é o primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, Copa do Brasil aqui na CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 25 minutos e 50, 0-0, placar do jogo, Maricá e Guarani. É a força, quem que mandou aí? Tem zap chegando aqui, é outro mouse, com 2 mouses aqui hoje, tem hora que eu pego errado. Avisa o Pio que o jogo é em Saquarema, vai Bugre. Quem mandou aqui, deixa eu ver quem mandou, foi o Adalberto. Grande Adalberto, é a força do hábito, viu Adalberto? Mas obrigado pela lembrança e pelo alerta. 26 minutos passados, é o primeiro tempo, Guarani recupera a bola ali pelo meio, vem com o Índio. Tá livre de marcação, o Índio ali no meio, vem carregando a bola, já levanta a cabeça, encontra o Matheus Pereira aberto do lado esquerdo. Ele já faz o domínio, renta lateral do campo, devolve no campo defensivo, mais uma vez ali com o Índio, Giovanni Augusto vem buscar o jogo, ele domina, recua lá atrás com o Ronaldo Alves, está no círculo central do campo, vai tocando a bola, vai girando, chega lá pela direita com o Diogo Matheus, já faz o domínio, Diogo Matheus pisa na bola, encosta a marcação do Neto pra cima dele, rola a bola com o Rodrigo Andrade, vem Bruno Silva, devolve no Diogo Matheus, tá apertadinho lá pela direita, bota no campo de ataque com o Júlio César, tenta a finta, foi empurrado, é falta. Quando ele tentou o domínio, ele deu aquela paradinha, aquele esperto, né? Aquele jogador quando é esperto. Ele tira o peso do passo assim e o cara chega, atropela, ele é falta ali, viu, Pio? Tá certo, né? Porque não tem muita opção pra jogar, a bola vem nele, ele dá o corpo, né? Ele só espera a batida, o Luan chegou, cometendo a falta por trás, e aí aquela coisa, ganha uma oportunidade de jogar a bola mais próximo da área. Se 38 graus é a sensação térmica, imagina o cara correndo. A temperatura do cara vai a 500 graus, amigo. Meu Deus do céu. 27 passados deste primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo.
Fica Derlan com ela, vem Bruno Silva ali pelo círculo central do gramado, lá pela direita tem Ronaldo Alves, ele já faz de domínio, tem marcação pra cima dele do Carreira, ele bota a bola pelo meio, Neto encosta, ele faz abertura na esquerda quem chega mais uma vez é o Derlan, tá livre ali o zagueirão que pisa na bola, olha do lado, olha do outro, devolve lá com o Bruno Silva. 27:40, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50 a mais. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Vai tocando a bola, continua do mesmo jeito, antes de eu chamar aqui o teaser. Continua o Guarani tocando a bola ali no campo defensivo, tá ali o Derlan. Devia ter tocado no campo defensivo a bola, né, Pio? Porque quando ele tentou fazer o lançamento, ele jogou pra fora do campo. Tava melhor a troca de passes ali atrás, né? Vai tentar progredir, realmente o Guarani parece que tá sentindo o calor ou o feriado, tá com o freio de mão puxado. E ontem, viu, Gabi? Ontem à tarde eu tava em casa, final de tarde, tranquilo, fuçando lá no YouTube e tal. Achei um canal que tinha os 5 jogos da seleção brasileira de 82. Os 3 da primeira fase, olha lá, tempo técnico, aquela parada para refrigerar o radiador. Hidratação. Tá todo mundo parado lá para hidratar novamente. Enquanto isso, eu assisti os 3 jogos da seleção brasileira de 82 na primeira fase, né? Rússia, não era Rússia na época, era a União Soviética, a Escócia e depois a Nova Zelândia. Aí teve Argentina e Itália, né? Aquele jogo derradeiro, né? E aí você vê aquele jogo lá e você vem narrar esse jogo aqui. São esportes diferentes, né? É outro esporte. É outro esporte. O Guarani não faz uma boa partida, né? Nós estamos chegando aí quase aos 30 minutos. Você teve apenas 3 finalizações do Guarani, sendo que uma foi bloqueada do Lucão do Break e as outras para fora. Acho que o calor realmente está forte, acho que o gramado realmente não é bom, mas a equipe do Guarani ela é muito melhor que a equipe do Maricá. Então acho que você precisa colocar um pouco mais o Júlio César no jogo. Já mostrou que ele com o Diogo Matheus tem um lado direito muito forte. Giovanni Augusto ainda pouco participativo no jogo, né? Pelo meio campo, o Maricá ele congestiona, então realmente as melhores oportunidades têm sido pelas laterais. E aí, o lado esquerdo do Guarani praticamente nulo, né? O Matheus Pereira conseguiu fazer apenas um cruzamento. Então você vê um ritmo lento da partida, o Guarani ele não consegue ditar muito ritmo. Ele melhorou do que os primeiros 15 minutos, mas eu acho que ainda é muito pouco, né? E quando o Guarani atacar, não pode se desorganizar, né? Porque você recebeu um contra-ataque que poderia ter sido fatal. O Valber chegou cara a cara com o Kozlinski e depois no rebote o Carreira perdeu a melhor oportunidade do jogo. Então, eu acho que o Guarani tem que ditar o ritmo, mas você não pode se desorganizar. Se você atacar com o Júlio César, com o Diogo Matheus, você tem 3 volantes, você tem 2 zagueiros, você tem pelo menos um lateral que pode ficar, que pode recompor. Então acho que o que nós vimos aqui foi um Guarani ainda desorganizado, né? Com 2 contra-ataques, o Maricá e o Carreira teve uma oportunidade na pequena área também. Veio o cruzamento e ele deu de voleio ali, poderia ter aberto o placar também. Então o Maricá teve 2 oportunidades já para abrir o marcador. O Guarani precisa ficar atento. Acho que tem que atacar, mas de uma forma organizada. Cabela, Pois não. dos jogadores, praticamente a mesma equipe que disputou a Copa Rio, né, e que se classificou aí para essa Copa do Brasil, o Maricá tem, a gente falava da folha salarial, um destaque em termos de carreira, podemos dizer assim, o Rodrigo Fernandes. O Rodrigo, né, que é o volante, o camisa 5, já passou pelo Corinthians, já passou pelo Vasco. Então, desses atletas que disputam a Copa do Brasil com a equipe do Maricá, o Rodrigo é o mais experiente deles e é o que, digamos, passa um pouquinho ali a faixa salarial dos outros. Manda abraço aqui pro César Catarim, o Ricardson Andrade, o Ângelo Santos, o perfil Carrasco 2022. Tá perguntando aqui, cadê a vinhetinha dos times? É o seguinte, vamos explicar. Vamos explicar. Vamos explicar, porque é o seguinte, meu amigo, o Maricá ainda não tem a vinhetinha. Ele é muito novo, Maricá fundado em 2017, né? Então, toda a produção de vinhetas e trilhas é feita pela rede CBN, mas o Maricá, como é uma grande surpresa, ainda não deu tempo de produzi-la. É verdade, é bem isso. Mas mesmo. podemos fazer. O Bolachinha solta lá o Guarani, a gente... Maricá. Pronto. Vamos girar. Melhor não. Por isso não. É pra já. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 32 minutos de bola rolando, tempo corrido, teve a parada aí pra hidratação aí, 32,5 deste primeiro tempo de jogo. Em Saquarema, o placar está assim, ó.
Você não vai fazer a vinheta. Maricá! 0! Guarani! Também 0! Fala, Pio. Série A2 do Campeonato Paulista. Amanhã, em Primavera, ou em Indaiatuba, tem o jogo dos dois de Indaiatuba. O Primavera enfrenta o Monte Azul às 3 horas da tarde. E à noite é a vez do Velo receber o Lemense às 8 horas. 33 minutos deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, tem falta ali pro Bugrão, é lá pela direita, vai todo mundo lá pra dentro da grande área, na cobrança, tá ali se ajeitando ali pra fazer a cobrança o Diogo Matheus, ajeitando com carinho ali, apenas um na barragem humana que é o Neto, tá por ali o Diogo Matheus, vai na cobrança, tá todo mundo lá na área, autoriza o árbitro, o Diogo Matheus vai pra cobrança, aumenta o volume, torcedor do Bugrão, vem comigo, pintou levantamento na grande área, sobe a zaga do Maricá pra fazer o corte, ela sobra ali pela intermediária com o Júlio César, dá um bicão na bola, joga pra grande área, brigando por ela, no bate-rebate a equipe do Maricá, sai jogando ali pelo meio, toca na bola, sobra rapidamente com o Valber, já faz a abertura pelo lado direito com o Jones, preparou o cruzamento, inverte a jogada lá do outro lado, sobra de bola, vem mais uma vez trabalhando, o Vander tava por ali, vem pelo meio, trabalha Murilo, como ela bateu de longe, e pegou de perna canhota ali, lá do meio campo, saiu à esquerda do Kozlinski, só tiro de meta, Pio. Quem ficou na bronca foi o Neto, porque abriu os braços, queria que tivesse continuado trabalhando essa bola. Ele arriscou de fora, pegou muito mal, Kozlinski só acompanhou o tiro de meta. 0-0 é o placar do jogo, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. 34 minutos e meio desse primeiro tempo, 0-0 para cada jogo. Vem Guarani! Júlio César fintou bonito na área, pintou levantamento forte, passa por todo mundo, sobra de bola com o Giovanni Augusto, toca no Índio, devolve no Giovanni, ajeita na perna direita, Índio de novo, deixou passar, chegou o Rodrigo Andrade, bateu! Normalmente o cara fala, ele bateu de 3 dedos, esse ele bateu só com o calo na bola, viu, Pio? Só com o calo, só com o calo. Aí me lembra do passe do Mbappé contra o San Etienne, vocês viram? Aquele de 3 dedos pro gol do Diogo Pereira. Menos, Pio. Nossa senhora, Põe o pé no não, chão agora. não, me lembra... Você deve que estar lembrando da seleção de que um 82. fez e o outro tentou, entendeu? Pois Essa é a comparação. É igual o Marcelo tá falando aqui, ó, Cabelo, aquela seleção de 82 foi a melhor depois da de 70, pois é. Você era nascido já em... Em 82? Ah, em 82, sim, em 70 também. Era pequenininho ainda. 35 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 para cá do jogo. Sai trabalhando a equipe do Maricá lá pela esquerda. Trabalha a saída de bola lá pela esquerda com o Luan. Toca na bola, rola a bola ali pela intermediária. Vem o Átila. Já faz o domínio, zagueirão da equipe do Maricá. Vem carregando a equipe azul para o campo de ataque. Botou lá na frente. Lançamento de zagueiro para zagueiro. Do outro lado, sobra lá com Diogo Matheus, que faz o domínio e recua com Kozlinski para começar de novo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 36 minutos, Gabriel Castro. O Guarani tá dosando o gás para o segundo tempo? Visivelmente, Cabelo. É um ritmo lento da equipe do Guarani. Por mais que nos últimos 5, 6 minutos o Guarani ele fica mais com a posse de bola. Ele tá tentando atacar mais. Só que até por este medo, né, de não se desorganizar, para não dar espaço, é um ataque com sempre 2, 3 jogadores. E aí, como a gente viu na finalização do Rodrigo Andrade. Então, uma equipe que está apostada um pouco mais atrás e saindo com poucos jogadores. O Guarani tenta ficar um pouco mais com a posse de bola, mas ainda sem muita criatividade. Vamos ver agora com o Giovanni Augusto. Tá ali Giovanni Augusto, ali pelo meio, tem marcação do Rodrigo pra cima dele, se livra bem Giovanni Augusto, faz a abertura pelo lado esquerdo do Índio, dominou na perna canhota, já fez a ligação com Júlio César, preparou a batida de longe, preferiu o cruzamento na área forte. Linha de fundo, só tiro de meta, viu? Ele tentava o Lucão, mas pegou muito mal na bola. Jogadores à disposição e que o Daniel Paulista levou lá para Saquarema. Rafael Martins, goleiro, Matheus Ludic, lateral direito, Hernando, zagueiro, Eliel, lateral esquerdo, Persson e Madson, os volantes, Vitinho, o meio campista, Lucas Venuto, meio atacante, Nicolas Careca, o centroavante, além do Iago e também do Ronald. Tem bastante atacante o Daniel Paulista, hein?
Pois é. 37,5 deste primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo. Vai tocando a bola no campo defensivo, Rodrigo rola a bola lá pelo lado esquerdo com o Júlio César, zagueiro da equipe do Maricá. Ele vem trabalhando a série, bola aperta a canhota, bota no campo de ataque. Lançamento feito pro Carreira na cara do gol. Bateu em cima do zagueiro, voltou com o Neto, bateu de primeira. Espalma Kozlinski! Defesaça do goleiro do Guarani, que tira um braço lá da lateral do campo. O Neto encheu o pé na bola. Depois do corte feito pelo Derlan, ele pega de primeira, joga direto pro gol, Pio. Ela tinha endereços certos, tá um pouquinho mais adiantado, inclusive o Kozlinski poderia ter tomado esse gol. Que jogadaça do Neto, hein? Escanteio lá pelo lado direito, o Maricá vai gostando do jogo. Escanteio, segundo escanteio do jogo, primeiro para a equipe do Maricá. É pelo lado direito, vem bola para a grande área. Prefere a jogada ensaiada, bola rolada para trás, chegou no meio da área. Chega a zaga para fazer o corte, sobra com o Giovanni Augusto, rola a bola com o Índio, sai jogando lá pelo lado direito, na perna da canhota, rola com o Rodrigo Andrade, faz a proteção, tem marcação para cima dele, o Júlio César, o zagueiro da equipe do Maricá já rouba a bola, faz o domínio, vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Maricá. É falta em cima do Júlio César. É falta do Rodrigo Andrade, aquele que não fala que não gosta de tomar cartão amarelo, faz de tudo para não tomar. Sei não ali na área, hein? Se tem VAR, Pio. Talvez marcasse o pênalti do Ronaldo Alves, porque para ele ganhar o espaço e conseguir fazer o cabeceio, né, Cabelo? Ele vai com a mão nas costas do atacante do Maricá. Sei não, pra mim também poderia ter sido marcado o pênalti. 39 minutos deste primeiro tempo, vem Guarani para o campo de ataque mais uma vez com o Giovanni Augusto lá pela direita. Ele vai carregando o time do Bugre para o campo de ataque na direita, ninguém encosta também para receber, hein? Ninguém encosta, todo mundo 1 quilômetro longe do jogador do camisa 10 da equipe do Guarani. Sobra de bola ali pelo meio com o Valber, já domina, vem Maricá para o campo de ataque mais uma vez, cresce no jogo nesse momento da partida. Bola rolada ali pelo meio. O Neto tentava uma finta ali. Se ele consegue a finta, ele ia sair na cara do Kozlinski, deu azar. Você repara no espaço que tá tendo os atacantes do Maricá na linha defensiva do Guarani. No lance anterior, o Carreira mais uma vez. Você compara com o espaço que o jogador do Guarani tem no ataque em relação à zaga do Maricá. É isso, né? O Maricá tem muito mais espaço para poder jogar do que o Lucão do Break, por exemplo. Então o Carreira ele sai nas costas do Ronaldo Alves pela terceira vez. Esse lance foi o Neto que estava nas costas mais uma vez entre os dois zagueiros do Grêmio. Não estão se entendendo, viu? A linha defensiva do Guarani hoje não faz uma boa partida. Hoje, sábado. Problema, hein? Olha o Guarani com o Diogo Matheus lá pela direita. Bola recuada com o Rodrigo Andrade. Fica com ela ali pela meia direita. Ainda no campo de ataque. Giovanni Augusto recebe pela intermediária. Deixa curtinho do lado com o Bruno Silva. Já faz a abertura pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira. Ajeitou na perna da canhota. Rolou com o Júlio César. Esticou todo para evitar a saída. Que passe também do Matheus Pereira, hein? Meu Deus! A bola volta com o Matheus Pereira. Faz a finta. Foi tocada. É falta! É falta que favorece a equipe do Guarani, pintou amarelinho ali, é falta em cima do Matheus Pereira pelo lado esquerdo, pertinho do bico da grande área. É bom momento para a equipe do Bugrão, Rafael Pio. O Rodrigo cometeu a falta e teve que cometer, né? Porque senão, um abraço, né? Teria todo o caminho do mundo o jogador bugrino, camisa 5, o primeiro cartão do jogo e vai levar muito perigo contra a meta do Arthur. É falta que favorece a equipe do Bugrão, 41, você já viu o toque Chevini marcando os 40 minutos. Já chegamos a 41, é o primeiro tempo de jogo em Saquarema, Copa do Brasil, tem falta para o Guarani. Tá ali Giovanni Augusto, tá concentrado. Eu gosto de falta cobrada nessa posição aí. É pela meia direita, aliás, pela meia esquerda, ali pertinho do bico da grande área. Giovanni Augusto vai se ajeitando, ajeitou com carinho ali para a batida de perna direita. Todo mundo lá na meia lua da grande área, 3 jogadores na barragem humana. O Arthur tá preocupado, o árbitro ali ajeitando o local da barreira. O Giovanni Augusto com a mão na cintura. É bom momento para o Bugrão, aumenta o volume, torcedor do Guarani, vem comigo. É falta para o Guarani, autoriza o árbitro, tem Giovanni Augusto, chegou por ali, Matheus Pereira também. Para a cobrança da falta, é falta para o Bugrão. Vou preparar para respirar, vou preparar, vai pra bola, Giovanni Augusto bateu para fora do gol, pegou mal na bola. Aliás, ele tirou muito da barreira, tirou tanto da barreira, mas tanto da barreira que nem que se tivesse um outro gol do lado daquele gol lá, a bola não entraria, viu, Pio? Ela não passou nem por cima quase da barreira, ela já passou ao lado da barreira, lado direito, ele buscava o canto direito do goleiro Arthur, mas pegou muito mal na bola, direto à linha de fundo, só tiro de meta, segue 0-0 em Saquarema. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas.
42 minutos e meio deste primeiro tempo de jogo. Saquarema, Copa do Brasil, é a primeira fase. O empate da classificação para o Bugrão. E o placar está assim, ó. 0 para o Maricá, 0 também para a equipe do Guarani. Fala, Pio. Lá no estádio Inaldão, no Ceará, o Icasa vai empatando com a Tombense por 0-0. Ainda hoje pela Copa do Brasil, tem Motoclube e Chapecoense. Futebol Globo CBN. Esse estádio Inaldão aí é parente do Araújo? Inaldão Araújo? Deve ser o pai dele. Né? Tio dele, né? Pois é. 0-0, 43 minutos é o primeiro tempo de jogo. Aí tocando a bola a equipe do Guarani, rola a bola de um lado, rola a bola do outro. Galera da Fúria presente lá em Saquarema. Tem lá, talvez, uns 20 torcedores, pelo menos na nossa visão aqui, uns 20 torcedores por ali, com a faixa da Fúria ali, presente para acompanhar o jogo do Guarani pela Copa do Brasil, por enquanto 0-0. E você pode ir participando com a gente, em 991869070 é o nosso WhatsApp, 19 é o DDD. Também pode participar através do nosso YouTube, onde estamos ao vivo, trazendo as imagens aqui no estúdio e a transmissão junto com a gente de Guarani 0-0 também para a equipe do Maricá. Toca a bola agora de campo defensivo, Ronaldo Alves sai carregando a bola pela direita. Ele faz o breco, Neto encosta por ali, ele busca alguém, Rodrigo Andrade vem pelo meio. Jogou na fogueira ali pro Rodrigo Andrade, hein? Girou o corpo, sai jogando, já dá um tapa nela, lado esquerdo, para a chegada do Matheus Pereira. Vem Guarani pro campo de ataque, Matheus Pereira breca, marcação encosta do Valber para cima dele, encontra o Índio, rola a bola com o Giovanni Augusto, devolve no Rodrigo Andrade, bota a bola pelo círculo central do gramado com o Bruno Silva, ajeitou na perna direita, lá do outro lado, o Diogo Matheus quem recebe, reita lateral do campo, tem marcação para cima dele do Luan. Encosta a marcação, ele bota lá no campo de ataque, lá na frente para Júlio César, de calcanhar, bonito lance, devolveu para o Diogo Matheus, cruzamento na área, se esticou todo o Arthur, bola sobrou com o Índio, preparou, bateu, o Índio, o Índio, essa bola ainda é para bater de primeira, Pio. Se o Júlio César faz uma jogadaça, toquinho de calcanhar, aí vem o Júlio César, faz o cruzamento, Giovanni Augusto ajeita pra chegar batendo, sabe? O Índio dá uma dessa. Fiquei com a impressão que ele teve a dúvida, se dava uma cavadinha pra voltar pro Diogo lá na direita, se batia, não fez nenhuma coisa nem outra, só tiro de meta. O Robson Vitoriano tá mandando aqui boa transmissão, um abraço pra você, Robson, Márcio, Edil, Tiene. Ele tá dizendo que um jogador profissional bater uma falta dessa, acho que é a falta do Giovanni Augusto ali, ele dizendo assim, pelo amor de Deus, pode parar. Que coisa, hein? Viu, você falou sobre os torcedores do Guarani que estão em Saquarema. Saquarema que fica ali a 100 quilômetros aproximadamente do Rio e tem belíssimas praias. Pra quem foi no sábado, aí tá desde sábado curtindo Saquarema e no jogo hoje é um belo programa, não é, Carlos Cabela? Por que você não armou pra gente fazer esse jogo em verdade. loco? É. Acabei Não é, de, Gabi? que eu Falhou nessa, Agora ele hein? vem falar isso pra nós? Eu acabei de Exatamente. pensar que nessa história. É que eu achei que o jogo fosse em Maricá. Que beleza. 45 minutos passados deste primeiro tempo, vamos a 48, 0-0, o placar do jogo é Copa do Brasil que você acompanha aqui na CBN Campinas. Amanhã, 11h30 da manhã, tem o CBN Esportes, primeira edição, às 4h da a segunda edição do CBN Esportes, com toda a repercussão do jogo entre Guarani e Maricá, rolando neste momento e você acompanhando aqui no Futebol CBN Campinas em 99,1 FM, no aplicativo da CBN Campinas, também no portal CBN Campinas e, claro, no YouTube, onde estamos aqui, ó. Estamos aqui, ó, tudo bem com você aí, ó? Olha o Maricá, no campo de ataque, lá pela esquerda, Luan com ela, perto da canhota, recua, um pouquinho mais atrás para tocar a bola, a equipe do Maricá, cruzamento na área, passa por todo mundo, vai chegando aqui pela direita, quem chega do lance para ficar com ela é o Valber, ajeita a bola perto da direita, deu uma pedalada ali na frente do Índio, a hora que ele viu o tamanho do Índio, falou, deixa eu tocar essa bola, tocou do lado o Átila, que finta do Átila para cima do Lucão, hein? Sobra de bola com o Júlio César, bateu de longe! Caiu lá na praia de Saquarema essa, já que agora fiquei sabendo que tem praia lá. Caiu na praia de Saquarema essa, Pio. E Maricá também tem, não que eu falei. Aliás, as praias de Saquarema são conhecidas por surfistas. Exatamente. Maricá também tem belíssimas praias, mas o jogo acontece no estádio do Boa Vista. Pegou muito mal, né? Zagueirão, né, Cabelo? É aquela coisa, jogou lá fora do estádio. 47, último giro do ponteiro deste primeiro tempo, 0-0, Guarani, Maricá e Guarani, a primeira fase da Copa do Brasil. Esse placar dá classificação para a equipe do Guarani. Agora, Gabi, sinceramente, né? O Guarani disputa a Série B de Campeonato Brasileiro, Série A de Campeonato Paulista, está jogando com o Maricá, com todo respeito à equipe do Maricá, me entendam, pelo amor de Deus, hein?
Segura aí, olha o Guarani, vem com o Júlio César, o escanteio. Com todo respeito à equipe do Maricá, que até agora está equilibrado o jogo com o Guarani. O Guarani merece vencer, merece não, tem que vencer por obrigação. Dá pra fazer mais, né? Dá pra jogar muito mais do que o Guarani jogou até agora. Você vê que quando ataca principalmente pelo lado direito com o Diogo Matheus e com o Júlio César, são as principais oportunidades e tem também a bola parada, como neste escanteio, que deve ser o último lance aí da primeira etapa. O Gustavo Magalhães aqui no YouTube tá perguntando, cadê o Roger Williams? Tá em Saquarema, só que na praia, tá lá, de boa, de papo pro ar, tomando um Guaraná lá na areia, tá salgando um pouquinho, tá de boa, ele volta no domingo na transmissão aqui do Futebol CBN Campinas com Palmeiras e Guarani. O Roger tá no microfone da CBN Campinas. Escanteio que favorece o Bugrama é pelo lado esquerdo, pintou cruzamento na grande área, subiu o goleiro, fez um corte ali pelo meio da área. O zagueirão chega para dar um bico na bola quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo em Saquarema. Maricá 0-0 também para a equipe do Guarani. Opa! Jogadores vão deixando ali o gramado Tá ligado. com muita tranquilidade, com muita lentidão, para dar uma refrescada ali no radiador. Vai todo mundo lá pro vestiário, com certeza vão jogar aquela água na nuca, para dar aquela baixada de temperatura no corpo, para voltar para o segundo tempo daqui a pouquinho, de Guarani 0-0 também para a equipe do Maricá. Vem chegando Central da Bola. Central da Bola. 4 da tarde, mais 50 minutinhos, fim de primeiro tempo lá em Saquarema, vai dando Guarani classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Vamos ouvir o goleiro Maurício Kozlinski, o goleiro do BUC. Mas não está conseguindo chegar do jeito que queria. O que tem que fazer para o segundo tempo? Como a gente falou antes do jogo, é um jogo de paciência. A gente sabia que a equipe deles ia se portar um pouco mais defensivamente e explorar os contra-ataques. O gramado deixa o jogo um pouco mais lento. A gente tem que se adaptar mais ao gramado. Acho que a gente no primeiro tempo não conseguiu se adaptar bem. Voltar para o segundo tempo, melhorar no que a gente precisa melhorar para poder fazer o gol e sair daqui com a classificação. Obrigada. Valeu. E até a gente comentava aqui em off enquanto ele falava, talvez o melhor do Guarani. Daqui a pouquinho, Gabi Castro vai falar mais sobre o primeiro tempo do Guarani e o primeiro tempo do Maurício Kozlinski. Os jogadores do Maricá também estão deixando o gramado. Vamos ouvir o atleta do time da casa. Eu tentei fazer uma jogada mais rápida, mas podia ter mais calma, dominar a bola e finalizar melhor. E o Maricá está bem na partida. Vocês estão sentindo que vocês podem conseguir essa classificação? A gente entra em campo já sabendo que das nossas condições, da qualidade do nosso time. A gente não tem dúvida, a gente não tem dúvida que a gente tem condições de classificar, de ganhar o jogo, mas acho que a gente vai agora para o segundo tempo escutar o professor que tem para melhorar, para a gente conseguir fazer o gol e se classificar. Obrigado. Aí o Carreira que perdeu, talvez não, a melhor chance, né, dessa primeira etapa, depois da jogada do Valber, que ficou meio indeciso, o que fazer, aí chutou em cima do Kozlinski, que obviamente fechou ali também o espaço, e depois na sequência o Carreira isolou a bola jogando para fora do estádio, inclusive. Gabi Castro, um destaque do que será o seu comentário para daqui a pouquinho, Gabi? Ritmo lento, um Guarani que teve apenas uma oportunidade num chute do Lucão do Break que parou no zagueiro, mas é muito pouco, um placar arriscado, está se classificando, mas este 0-0 é muito perigoso, a gente vai falar mais daqui a pouco. E daqui a pouco tem o comentário do jogo, tem também o craque do jogo, o Gabi Castro vai dizer quem foi o melhor em campo nessa primeira etapa, 4h52, rápido intervalo, Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne.
Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontos Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontos Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19 3201 4740 3201 4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Grefito 274851-F. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Central da Bola. Rafael Pio. 4 da tarde, 55 minutinhos. Geralmente nesse horário você está acompanhando o CBN Esportes Campinas, segunda edição, né? Hoje com o jogo do Guarani na Copa do Brasil. Copa do Brasil que tem outra partida em andamento nesse momento lá no Ceará, e Casa e Tombense vão empatando por 0-0, e Casa tem que vencer a equipe da Tombense. O time mineiro tem a vantagem aí do empate, assim como o Guarani nesta primeira rodada de Copa do Brasil. Ainda hoje, pelo Campeonato Nacional, tem Pouso Alegre contra o Paraná Clube que vive uma crise gigantesca, né? Já imaginou uma eliminação para um Pouso Alegre da vida, depois de tudo que aconteceu? Rebaixamento no Campeonato Paranaense, invasão de campo. É aquele tipo de jogo que vem no momento errado, né? Porque se é um jogo difícil, você perde tudo bem. Agora uma partida dessa é para aumentar ainda mais a crise. Lá no Maranhão tem Motoclube e Chapecoense. Esses dois jogos às 7 da noite. Às 9h30 tem Mirassol e Grêmio. Olha só, hein? Logo de cara, para as duas equipes, né? Podemos dizer assim. Logo na primeira rodada já pedreira. Não dá para dizer que pro Grêmio o jogo é tranquilo, não. Vou te falar que no atual momento do Mirassol é meio a meio quase. E ainda às 9h30 da noite, lá na Paraíba, tem o Souza contra a equipe do Goiás. E agora nós vamos eleger o craque do jogo. Gabi Castro. Nós tivemos nessa primeira etapa jogador perdendo gol, Maurício Kozlinski fazendo grande defesa, jogadas bonitas, jogadas bem ruins como a do Índio, por exemplo. E diante de tudo isso, dá para eleger um craque do jogo nessa primeira etapa, Gabi? Dá sim. Fazer só antes uma menção honrosa no primeiro tempo, Valber, camisa 10 do Maricá, que foi o principal atleta, né? Perdeu um gol, é verdade, cara a cara, mas as principais oportunidades pelo Maricá. Pelo lado do Guarani, acho que se salvaram Diogo Matheus, lateral direito, e o Júlio César, ainda tímido, mas o Guarani atacando bastante pelo lado direito. Mas o resultado só está em 0 para o Maricá por conta de Kozlinski, né? Fez essa defesa cara a cara com o Valber e depois uma defesa num chute do Neto, que foi muito bem. Então, pelas duas defesas decisivas, garantindo por enquanto a classificação do Guarani, Kozlinski, craque do jogo. Tá aí pro Gabi Castro o melhor dessa primeira etapa, o goleiro Maurício Kozlinski. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Estaduais, Brasileirão e Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E os últimos jogos da caminhada brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Você não perde um grito de gol. Pro gol! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19 3731 5100. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Rafael Pio. 5 da tarde, intervalo de jogo lá em Saquarema. Por enquanto, vai dando o Guarani. Na próxima fase da Copa do Brasil, o Bugre vai empatando com a equipe do Maricá por 0-0. O Guarani tem a vantagem do empate. Participações aqui no YouTube da CBN Campinas. O César Catarim, grande abraço para você. O Márcio Edil Tiene tá dizendo aqui: olha, se tem o VAR, o Guarani já tava perdendo. Meu amigo. Ele tá dizendo aqui ainda: será que o Guarani foi a pé pro Rio de Janeiro? Porque com 10 minutos estavam mortinhos em campo. É o que tá analisando aqui o Márcio Edil. Será que o Gabi Castro concorda com o nosso ouvinte? Vamos saber no... O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. E aí, Gabi Castro, você concorda com o Márcio Edil, que tá dizendo que com 10 minutos o Guarani já parecia mortinho em campo? E esse bugre aí, hein, Gabi? É um bugre que vem de uma derrota pesada, né, pra cima do Santo André, e tinha uma possibilidade hoje, né, de melhorar um pouquinho essa imagem diante de uma equipe que é fraca tecnicamente, né, e a gente tá dando margem para aquele torcedor poder criticar a equipe, né? Então, mais uma vez, uma partida ruim do Guarani, um primeiro tempo em que a gente viu um ritmo muito lento, principalmente pelo Guarani, que eu acho que tem uma capacidade melhor para poder tocar essa bola, para construir essa jogada, tem uma equipe melhor, mas não foi o que a gente viu, né? Então, assim, levando em consideração que tá calor, que o gramado é ruim, que o empate, o Guarani se classifica à próxima fase, que não vem de uma boa atuação diante do Santo André, levando tudo isso em consideração, não foi uma partida boa do Guarani. Eu esperava muito mais da equipe bugrina, justamente pelo que a gente viu na última rodada. Precisava dar uma resposta, né? E o que a gente viu hoje foi um ritmo muito lento, um Guarani atacando principalmente pelo lado direito, com o Diogo Matheus e também com o Júlio César, as principais oportunidades, isso a partir dos 10 minutos, né? Até 10 minutos a gente não teve finalização no jogo. A partir dos 10 minutos o Guarani ficou um pouco mais com a posse de bola, tentou fazer, as tabelas aconteciam entre o Diogo Matheus e o Júlio César, só que quando vinha ao cruzamento, o Lucão do Break muito marcado, né? Então uma marcação do Átila e também do Júlio César muito forte para cima do atacante bugrino. E quando o Guarani chegava ao campo de ataque, chegava com poucos jogadores, né? Não sei se por conta do calor, por medo de tomar contra-ataque. Então a marcação do Maricá deu certo para cima do Guarani. A única oportunidade foi numa bola que sobrou pro Lucão do Break dentro da área, que ele teve um pouco de liberdade, mas mesmo assim ele chutou em cima do Átila. E depois o que a gente viu foi um Maricá com algumas oportunidades. Então o Valber, o camisa 10, canhotinho, acho que foi o principal articulador, então teve um pouco de espaço neste meio campo do Guarani, e sempre colocando o Carreira, camisa 9, pela movimentação entre o Ronaldo Alves e o Derlan, e também o Neto, camisa 11, teve uma oportunidade também
nas costas do zagueiro bugrino para poder abrir este marcador. Então o que a gente viu, as duas principais oportunidades deste primeiro tempo foram do Maricá. Uma com o Valber cara a cara, que depois o Carreira acabou isolando, a bola acabou sobrando para ele, e depois num chute de longa distância que o Kozlinski fez a defesa. É muito pouco para o Guarani para ele sentar nesse resultado de 0-0 e conseguir essa classificação à próxima fase. Acho que por enquanto o que se salva é o goleiro do Guarani e os ataques que aconteceram pelo lado direito. Como nenhum atacante do Guarani cai pelo lado esquerdo, fica sobrando um espaço. De vez em quando você até vê o Matheus Pereira chegando na lateral, mas aí você não tem com quem tabelar. Quando você faz o cruzamento, não tem ninguém dentro da área, ou o Lucão do break tá muito marcado. Uma partida praticamente nula do Giovanni Augusto, a gente viu ele uma ou duas bolas com um pouco de liberdade pelo meio, mas também facilmente marcado pelo Rodrigo, camisa 5. Espero mais então do Guarani nesta segunda etapa, e você tem no banco de reservas alguém para colocar um pouco mais de velocidade. Então você tem o Vitinho meia e você tem também o Iago, que é um ponta que pode cair também aqui por esse lado esquerdo. Hora ele pode inverter com o Júlio César, para você ganhar um pouquinho mais de velocidade, para você ganhar um pouquinho mais de criatividade. Eu sei que tá calor, mas eles são profissionais, eles estão acostumados a jogar neste clima. Então, por mais que o gramado seja ruim, que esteja muito calor, a exibição do Guarani precisa ser muito melhor nesta segunda etapa. Um detalhe, Gabi, vem de uma... todo mundo sabe, Daniel Paulista estava pressionado contra a Ponte no derby. Ganhou sobrevida. Aí perde da forma que perdeu para o Santo André. Vamos conjecturar aqui, mas uma derrota, por exemplo, porque a gente viu lances na primeira etapa que levaram a crer que o Maricá é possível. Caiu o técnico Daniel Paulista num resultado como esse, né? É difícil segurar. Eu acho que é uma tendência isso acontecer, né? Até porque a oscilação do Guarani no Campeonato Paulista tem sido muito grande, né? Alvo de críticas. Então você faz uma partida muito boa com a Ponte. Eu lembro que quando terminou o derby você me perguntou: Daniel Paulista, então fica tranquilo no cargo do Guarani. Eu falei, bom, até 3 partidas, né? Porque no futebol brasileiro ele tá sempre a 3 partidas da demissão. E depois do que aconteceu contra o Santo André, uma eliminação precoce hoje, financeiramente seria muito ruim, e também num torneio que você pode ir longe. Eu acho que o Daniel Paulista ele corre esse risco, sim. Tá aí, Gabi Castro e o comentário do jogo. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br, fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. De volta para todo o segundo tempo. Ele, Carlos Cabela. Muito bem. A bola já tá rolando em Saquarema. Segundo tempo de jogo. 0 Guarani, 0 também Maricá. O placar da primeira etapa. Você vai acompanhar todo o segundo tempo aqui no Futebol CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Maricá já chega no campo de ataque pela primeira vez da segunda etapa. Vem o Guarani por baixo para fazer o corte com o Júlio César. Sai jogando em velocidade da direita. Chega mais uma vez a zaga do Maricá para fazer o corte. Botou para fora a revista manual que favorece a equipe do Guarani no campo de ataque. Mexeu o Guarani, mexeu o Maricá, Pio. Vamos confirmar já. Aparentemente não. Aparentemente as mesmas equipes voltaram para a segunda etapa. Hoje completa 43 anos que o Guarani jogou ou estreou na Libertadores da América contra o Alianza de Lima e venceu lá por 3-0. Olha só, a lembrança aqui é do nosso amigo Marcelo, grande Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela lembrança. Obrigado por trazer informação sempre legal pra gente aqui. Bola tocada pra fora ali mais uma vez, só que agora o arremesso semanal que favorece a equipe do Maricá. Tem mais um recado aqui no WhatsApp aqui, o Tiene, ele tá mandando assim, ó, na real, hein? Esse time do Guarani foi pro Rio de Janeiro a pé. Alguém tá sabendo disso? Tá uma vergonha, hein? Pelo amor de Deus. O Márcio Tiene tá mandando aqui pra gente. E agora um encontrão ali, tem jogador caído ali do Maricá e tá sentindo. Ele põe a mão na perna, põe a mão no rosto. Foi um choque ali, é isso, Bill? É o camisa 11, né, da equipe do Maricá, o atacante, o Neto, que acabou se envolvendo ali na jogada com o Ronaldo Alves, e por isso
fica sentindo, tá caído no gramado. Ele vai caindo, o Ronaldo vai cair por cima e vai torcendo. Acho que foi piorando. Quanto mais ele tentava se livrar do zagueiro do Guarani, mais ia doendo. Mas já tá tudo bem, tá de pé. 2 minutos passados deste segundo tempo, 0-0, tem falta pro Maricá, o Luan tá ali, ó. Ali o Luan, olha o Luan, meia dúzia da equipe do Maricá na cobrança da falta. É pela esquerda, tá todo mundo na meia lua da grande área, falta é cobrada, levantamento lá na grande área. Sobe, o atacante botou na frente, tentou, chute, opa! Tentou uma bicicleta ali no meio da área, o atacante da equipe do Maricá. Eu acho que é o Neto, hein, que tomou uma paulada agora há pouco lá do lado esquerdo. E ali ele tentou uma bicicleta na área, acabou acertando o jogador do Guarani, Pio. É ele mesmo, é o próprio Neto. O Bruno Silva tentava tirar a bola de cabeça. E aí o Neto foi tentar ali a bicicleta e acertou o meia dúzia do Guarani, que foi a nocaute, né? Recebe o cartão amarelo, inclusive o imprudente Neto, camisa 11. 0-0, vamos chegando a 3 minutos deste segundo tempo, comecinho de segundo tempo. Cabela. Em Saquarema, diga, Pio. Ele acerta o olho direito ali do Bruno Silva, né? Que agora já se levanta, parece que tá tudo bem com ele, não deve ter acertado em cheio, porque se acerta em cheio ali, rapaz, complicado. 3 minutos deste segundo tempo, 0-0, o placar do jogo, tá lá o Kozlinski para fazer a cobrança da falta dentro da grande área. Ele já faz o toque lá pelo lado esquerdo com o Derlan, ajeita na perna da canhota, abre lá do lado esquerdo com o Matheus Pereira. Ele também gira o corpo na perna da canhota, já dá um tapa na bola, manda para o campo de ataque, vem o Átila. Zagueirão do Maricá que dá um bico na bola, responde para a equipe azul, a equipe carioca que vem do lado esquerdo, vem chegando no campo de ataque mais uma vez. Rodrigo Andrade faz o corte, sobra de bola com o Neto, né? O Neto faz o domínio, Bruno Silva vai para cima dele ali, o Bruno Silva falou assim, tá vendo só que você fez lá? Aí ó, e a falta agora o Bruno Silva em cima do Neto. E só para eu falei que ia confirmar, então confirmando, né? Nenhuma mudança no intervalo, as mesmas equipes para a segunda etapa. Chega mais uma vez o Maricá, o Ronaldo Alves gira o corpo, dá o bico na bola, joga para fora do campo, arremesso manual pro Maricá, lado esquerdo do campo de ataque. 0-0, o placar do jogo, 4 minutos deste segundo tempo, você está na CBN Campinas. Pode mandar seu recado através do nosso WhatsApp, o 991869070, 19 é o DDD. Pode mandar seu recado também através do nosso YouTube, tem transmissão lá no YouTube, ao vivaço, é assim que fala, ao vivaço. Todo mundo. Segundo o Léo Toninho, ao vivaços. Obrigado, viu, Léo Toninho? Olha o Maricá, cruzamento na área! Passa por todo mundo, sobra com o Kozlinski lá. A sorte é que o jogador do Maricá deve ter subido para fazer o cabeceio de olho fechado ali, viu, Pio? E era de novo o Neto, né? Como tá participando? Não era o Neto. O Neto, ele já recuou aqui, né? É o Carreira. É o Carreira. Na tentativa do cruzamento do Luan, passou literalmente por todo mundo, né? O Carreira tentou o cabeceio, mas ela foi ali à esquerda, ficou ainda viva na grande área do Guarani. Quase o primeiro do time carioca. 0-0, o placar do jogo é o segundo tempo. Você acompanha Futebol CBN Campinas com Copa do Brasil. Amanhã, 11h30 da manhã, tem o CBN Esportes, primeira edição, trazendo toda a repercussão de Guarani e Maricá e também o início da preparação do Guarani, também para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo pelo Campeonato Paulista, também com transmissão aqui na CBN Campinas. Sai jogando a equipe do Guarani lá pela esquerda com Derlan. Isa olha do lado, olha do outro, rola a bola ali pelo meio com o Ronaldo Alves, vem perigosamente ali o passe feito entre dois jogadores do Maricá, a bola já chega pela direita com o Diogo Matheus, ele despacha para o campo de ataque, faz o lançamento lá com o Júlio César, recebe no peito a bola nas costas do zagueiro, é falta que favorece a equipe do Guarani, pertinho do bico da grande área pela direita, Pio. De novo o Rodrigo, né, pra cima de novo do Júlio César, agora o Júlio César tentava o domínio, quando a bola chegou, o Rodrigo chegou junto, atrás do jogador do Guarani, o camisa 7, cometendo a falta. Essa é mais perigosa, né, Cabela? Porque já é mais próximo da área, ali pelo lado direito, vai chuveirar contra a meta do Arthur. 6 minutos é o segundo tempo, é falta que favorece a equipe do Maricá. Diogo Matheus está na cobrança. Todo mundo vai lá para a grande área, vai todo mundo lá para dentro da grande área. Tá preocupado o Arthur, o goleiro do Maricá. O goleiro do Tsunami está aí no pé da trave para ajeitar a barreira com dois jogadores que ficam ali postados na barragem humana. É falta que favorece a equipe do Bugrão. Torcedor do Guarani, aumenta o volume aí. Tá no aplicativo, aumenta o volume do aplicativo, hein? Aumenta o volume do radinho. Vem comigo, tá no YouTube, aumenta o volume do YouTube. É falta pro Bugrão. É pela direita, Diogo Matheus pintou o cruzamento da grande área, passa por todo mundo, vai sobrando lá pela direita que chega Jones. Dá um bico na bola, ele deu um chute na bola, tão alto que a bola não saiu. Volta a bola com o Guarani, dá um cruzamento para a grande área, mais uma vez sobe a zaga do Maricá para fazer o quarto, ela sobra com o Luan de Canela.
Ele deu uma canelada na bola, botou pra fora do campo, arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre pela direita. Literalmente, hein? Tuf na canela. Olha, rapaz, que coisa, hein, Pio? Não a impressão é que assim, o Neto ele ia tirar com a perna esquerda, só que a bola bateu na direita primeiro, aí avançou um pouquinho, no que avançou um pouquinho ele foi tentar chutar e saiu assim, que coisa. Foi uma canelada. Literalmente, uma canelada na bola. Sai jogando o Guarani, vem pro campo de ataque lá pela esquerda. Sombra de bola lá do lado esquerdo. Vai tocando ali com o Matheus Pereira. Recua lá com o Derlan no sistema defensivo. 7 minutos e meio deste segundo tempo, 0-0. Trabalha o bola Guarani na bola recuada lá com o Kozlinski. Vem pela direita com o Rodrigo Andrade que vem buscar o jogo. Rola a bola ali pelo meio com o Ronaldo Alves. Vai tocando a bola de um lado de outro. E agora, quanto está a sensação térmica lá? Gabi Castro, você é o homem do tempo na nossa transmissão. Verifica lá a temperatura e a sensação térmica neste momento, exatamente às 17 horas e 14 minutos no Rio de Janeiro, mais precisamente em Saquarema, no estádio Elcir Rezende de Mendonça. 36 graus é a sensação térmica. Tá quente pra caramba ainda, hein? Tá quente pra caramba ainda, hein? Meu Deus, sai jogando o Guarani com o Bruno Silva. Dá um tapa na bola, faz a abertura lá pelo lado esquerdo. Por ali, quem recebe Giovanni Augusto para fazer o domínio, puxa no meio. Foi puxado, ele puxou a bola pro lado direito. Junto dele, o zagueiro puxou ele novamente. E ele fica ali, falou ali mansamente com o árbitro. Muito calmamente ele falou com o árbitro ali que anotou a falta, Pio. E ele diz o seguinte, né, que ele já começou a ser puxado lá atrás. E no entendimento do camisa 10 do Bugre, o juizão demorou demais para marcar a falta. Por isso ele ficou um pouquinho menos calmo, assim. Significa que a camisa do Guarani tem um produto de excelente qualidade, muito bom, hein? Foi muito puxado bom. pra caramba ali, viu? Rola a bola, Guarani, campo defensivo com o Ronaldo Alves. Toca no Derlan, aberto lá pelo lado esquerdo, faz o domínio. Vem buscar o jogo Índio, lado esquerdo faz o domínio Índio. Levanta a cabeça para fazer o passe para alguém, quem chega próximo a ele. Lá do lado esquerdo, Matheus Pereira. Tenta a finta, tomou um chega para lá, levantou, o Índio tenta o toque, toca na canela do jogador do Maricá, volta com o Índio, fez a tabelinha ali, ele, o jogador do Maricá, no bate-rebate, no perde, ganha pro baixo, quem chega ali é o Vander, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, o Derlan de cabeça escora, sobra de novo com o Matheus Pereira, gira o corpo, volta no campo de ataque, mais uma vez o Vander chega ali brigando pela bola, cometendo a falta, o jogo tá parado, é falta, que é isso ali, em cima do Lucão do break ali, o Lucão ficou bravo, hein? O Lucão perdeu a paciência ali com o Vander e também me parece que é o Carreira que tá no lance ali, viu, Pio? E ele ficou bravo porque ele queria levantar e cobrar a falta rapidamente. E aí o Carreira deu uma segurada na bola, né? Tá certo, até pra fazer com que o sistema defensivo se recompusesse ali. Mas aí o Lucão do Break ficou bravo. Nunca vi o Lucão bravo, primeira vez que eu vi ele bravo, rapaz. É um cara do bem, tranquilo, sempre calmo. Aí ele perdeu a paciência ali. 9 minutos, Gabriel Castro. Tem sido uma extensão do primeiro tempo esta segunda etapa, né? A partida lenta, ela continua num ritmo muito devagar. O Guarani ele slow motion. O Guarani ele permanece até com a posse de bola, mas essa lentidão, essa transição, ela acontece com muita dificuldade. E aí o Maricá ele se fecha e o Guarani não consegue furar este bloqueio da equipe carioca. Então um pouquinho mais de velocidade, se movimentar um pouco mais em campo. Você vê os próprios jogadores do Guarani pedindo um pouquinho de calma, então eles mesmos, né, devem estar sentindo este calor, então por isso que o ritmo ele cai e a gente tem no segundo tempo uma extensão do que a gente viu no primeiro, né, uma parte física muito grande, muitos choques e muitas faltas. Mandar um abraço aqui pro Gustavo Cearazinho, também mandou aqui um recado através do WhatsApp, o 991869070. Você também pode participar com a gente mandando aquele recado bem bacana. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 minutos e 50 de bola rolando, segundo tempo de jogo, Saquarema, é Copa do Brasil, o placar está assim, ó, 0-0, Maricá e Guarani, é o Tsunami contra o Bugrão, Pio. Paulistão tá de folga nesse meio de semana, as equipes de Campinas jogam no final de semana, sábado tem Ponte e Água Santa, no domingo Guarani e Palmeiras, os dois com transmissão da CBN Campinas. Eu estou acostumando aos embalos de sábado à noite. É o terceiro sábado. É o terceiro sábado? Terceiro sábado. A gente deve estar bem feliz comigo. Pois é. Não, tô, claro que eu tô. Domingão eu tô em casa. É verdade, é melhor, né? Então bola continua assim. Vem a equipe do... Olha lá, mais uma vez o Giovanni Augusto tá ali. Tá calmo o Giovanni Augusto e não é só com o árbitro não, viu? É com o Matheus Pereira ali pra mim, parece, viu? É isso, agora ele fica nervoso com os companheiros também, porque ele cometeu a falta dessa vez, né? Só que ele tá reclamando exatamente
pela demora nos passes, pelo posicionamento, enfim, tá tentando dar uma organizada e uma acelerada ali no time do Guarani, o Giovanni Augusto. E aquele nessa organizada deu uma chamada na Chincha também, né? E é aquele espaço que eu falei do lado esquerdo. O Guarani não tem atacante pelo lado esquerdo, fica um buraco, ele pega a bola. Se o Matheus Pereira não avançar, não tem com quem ele jogar. Pois é. Ali seria o Iago no lugar do Índio, né? Ou o Júlio César caído na esquerda e o Iago pela direita, né? Mas seria o Iago em campo, né? Seria um atacante de ponta para o Guarani ter mais velocidade, para o Guarani conseguir fazer esse gol, para conseguir furar o bloqueio, porque do jeito que tá com essa lentidão vai ser difícil. E os jogadores do Maricá na zaga são mais pesadões, né? Então o Iago poderia fazer uma... Eu não sou comentarista aqui, mas tô dando minha opinião também, viu, Gabi? Sem dúvida. A velocidade dele pode mexer, assim, alterar o panorama do que a gente tá vendo até agora. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Maricá no campo de ataque. Chega Ronaldo Alves, dá um bicão na bola, joga lá na frente. A falta do Lucão no break em cima do Júlio César. Estava chegando ali o zagueiro, recebeu a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Maricá no campo defensivo com 12 minutos e 50. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Ô Cabelo, eu só não sei se o Daniel Paulista faria isso. Ele se classificando, tirar um volante pra e botar colocar um atacante. Fora de casa. Fora de casa. O contrário ele gosta de fazer, adora. De tirar atacante e botar volante. Agora, torcedor do Guarani, seria legal colocar o Iago em campo aí? Manda pra gente aqui, ó, 991869070, também no YouTube, manda seu recado aí, fala pra nós o que você acha. A gente dá a nossa opinião aqui, você responde o que você acha. Vai lá, vamos interagir com a gente. 991869070, 19 é o DDD, e também no YouTube você pode mandar seu recado lá através do YouTube. Aí tem troca na equipe do Maricá. Tem troca lá, e o Pio fala aqui. É isso, Pio? Gostei, ficou bom. Vai sair o Rodrigo, a gente vinha falando, né, que é talvez o homem mais caro aí da equipe do Maricá. Ele tá indo embora, tá deixando o gramado o Rodrigo com a camisa número 5 e tá entrando o 17, que é o Ronaldo. Só Ronaldo. Ronaldo Júnior, você prefere só Ronaldo, Ronaldo, né? Melhor. Júnior, Ronaldo Júnior não dá, né? Ele é filho do Nazário? Deve ser. Ronaldo, camisa 17, entrou no lugar do Rodrigo, camisa 5. 14 minutos e meio, segundo tempo, 0-0, placar do jogo, sai jogando o Guarani lá pela esquerda com o Matheus Pereira. Ele ajeita a bola na perna canhota, já despacha para o campo de ataque, o lançamento foi feito. Lá na esquerda era para o Lucão, a zaga cortou, sobrou com o Índio. Dominou o Índio, protegeu para lá, para cá, dois jogadores chegaram para cima dele, recuou com o Matheus Pereira, encontra ali no meio o Giovanni Augusto, que recua com o Bruno Silva, que por sua vez recua mais um pouquinho atrás com o Ronaldo Alves. Volta Guarani para o campo de ataque pela direita, Diogo Matheus, ele vem com ela, faz o doca a bola com o Rodrigo Andrade, tenta a bela, quando girou o Rodrigo Andrade, voltou para fora, manual para a equipe do Maricá no campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. 15 minutos passados, o Toque CBN já marcou aí 15 passados deste segundo tempo. Continua 0-0, 0-0 da classificação para a equipe do Guarani, mas é um placar perigoso. É um placar perigoso, porque o Maricá já deu mostras que chega no ataque também, né, Gabi? 0-0 no jogo onde 1-0 classifica, por exemplo, o Maricá. E aí? E você pode esperar que daqui 15, 20 minutos vai ter a pressão do Maricá, certamente, né? Ele, com esse placar ele está sendo eliminado, então provavelmente ele deve ir pro tudo ou nada daqui a pouco. E essa alteração, um volante por outro, né? Saiu o Rodrigo, provavelmente cansado, e ele coloca o Ronaldo, que também é um zagueiro que sabe fazer como volante, tem apenas 23 anos. Então o Marcos Alexandre trocando praticamente 6 por meia dúzia na equipe mandante. 0-0 placar do jogo, 0-0 placar da partida. Aqui na CBN Campinas você está acompanhando Copa do Brasil. 16 minutos passados, é o segundo tempo, 0-0.
Vai tocando a bola mais uma vez ali. A equipe do Maricá no campo defensivo. Fez o domínio ali no meio. Tentava, né, sair jogando a equipe do Maricá. Falta tá anotada. É falta que favorece. A falta em cima do Valber. É falta que favorece a equipe do Maricá no campo defensivo. Sai tocando a bola com o Átila. Recebe a bola ali na frente da grande área. O Átila. Tem marcação do Lucão do break pra cima dele. O Átila ajeita na perna direita. Ele despacha no campo de ataque lá na direita com o Vander. O Vander não consegue o domínio. Saiu com bola e tudo. Arremesso é manual para a equipe do Guarani no campo defensivo. 0-0 é o placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Você está acompanhando Copa do Brasil, Saquarema, o Guarani tá lá, 0-0, classifica o Bugrão. Vai tocando a bola mais uma vez, vem ali pelo meio, o Valber briga pela bola, rola um pouquinho mais atrás com o Neto. Neto encontra ali no meio campo a chegada do Murilo. Murilo recua no campo defensivo com o Átila, que já abre com o Valber na direita, tenta o passe no campo de ataque, vem Matheus Pereira por baixo, rasga, joga a bola em cima do marcador que era o Valber. A bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani no campo defensivo. Vai tocando ali, vai se ajeitando para a cobrança do manual sem pressa nenhuma. Exatamente nessa velocidade, o Matheus Pereira. Fala, Pio. E o Márcio, que já falou algumas verdades aqui na transmissão, assim como o Jair Nunes, lá de Campina Grande, que maravilha. O Márcio está dizendo, mas será que não tem ninguém no banco que queira jogar, não? Porque é difícil alguém querer jogar hoje, hein? Pois é. Ali cai do Valber, outra falta, essa vez que favorece a equipe do Maricá. Todo mundo reclama falando que não foi falta. Se foi ou não foi, o Valber caiu ali. O árbitro, o senhor Paulo Henrique Volkoff, foi na dele. A falta tá anotada, é falta que favorece a equipe do Maricá. Por isso que eu falo, numa dessa, ó, vai ter cruzamento, vem bola pra grande área. Numa dessa, o cara bota pra dentro do gol lá. Aí o jogador do goleiro fica desesperado em campo. E aí, pra correr atrás, é muito mais difícil. 18 minutos e meio, segundo tempo, 0-0 é falta pro Maricá, vem lá pela direita, vai pra bola de perna canhota pro levantamento, lá no meio da grande área, subiu carreira, sobra de bola lá do esquerdo com ele, joga a bola lá na grande área, a batida de primeira, Kozlinski! Faz a defesa, o goleiro do Guarani pegou bem na bola, lá do lado direito. Quem chegava lá no ataque era o Valber, o camisa número 10, Pio. Pegou de pé na esquerda, naquele meio um voleio, né? E aí o Kozlinski, bem posicionado, fez a defesa numa jogada que, de novo, sobrou a lateral esquerda sem marcação. Sabe, não é, Cabela, você tá secando, não é secando, Gabi, não é secando. Você viu esse lance aí? Se o cara acerta a bola um pouquinho mais alto, ia ser complicado pro Kozlinski fazer a defesa. Você tá flertando com a eliminação, né? Como se você tivesse a classificação aqui e a eliminação e aqui. Toda hora você fica assim, ó, você tá jogando toda hora com a eliminação. Esse 0-0 é perigoso, por mais que dá a classificação pro Guarani. Um ataque, uma bola aérea que a gente sabe que é muito perigosa, então o técnico Daniel Paulista começa a se mexer e vai percebendo isso também. Pois é, não é à toa também, tem que mexer, né? Tem que se mexer e tem que mexer. Vai embora o Giovanni Augusto com a camisa 10 para a entrada do Vitinho com a 38, Vitinho 38 no lugar do Giovanni Augusto, e o Rodrigo Andrade, me pareceu, ele ainda vai promover essa outra alteração, mas me parece que é o Rodrigo Andrade quem vai sair para a entrada do Madson com a camisa do Iago, perdão, camisa 97. Iago 97 vem pro jogo, Rodrigo Andrade 32 vai embora. Muito bem, foi ele e foi o Giovanni Augusto também. Foram embora, né? Os dois aí na substituição feita pelo Daniel Paulista, Gabi Castro. É válido, né, o que o Daniel Paulista fez. Então, aquilo que a gente conjecturava há pouco, né? Mas vai tirar um volante, vai colocar um atacante, vai porque não estava dando certo, né? O Guarani não estava atacando. Nesse segundo tempo, a gente não falou o nome do Arthur, o goleiro do Maricá não fez uma defesa, né? O Guarani não chegou no campo de ataque. Então é válido você povoar um pouquinho mais o seu ataque. O Iago, ele tem essa velocidade, então você já preocupa já o lateral direito. O Júlio César precisa voltar a jogar. O Giovanni Augusto estava muito irritado, estava sofrendo falta, não estava conseguindo jogar. Então o Vitinho pode dar um pouquinho mais de vitalidade para este ataque do Guarani. São alterações válidas, até porque o Maricá deve atacar mais e você tem mais contra-ataque para ser puxado pelo Iago e pelo Vitinho. Eu sei que o Pio tá olhando ali a mensagem ali do YouTube, mas tem uma aqui que eu tenho que ler do Marcelo. Tá parecendo casado contra solteiro, pô. Pelo amor de Deus. Que é isso? Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas.
Já passamos de 21 minutos deste segundo tempo de jogo. É Copa do Brasil que você acompanha no futebol da CBN Campinas. Tem falta pro Maricá ali pelo lado esquerdo. Vai pintar levantamento da área. Vai ter a troca antes? Não, vai a falta. É falta. Lado esquerdo, Luan. Levantamento lá na área. Kozlinski. Deu um soco na bola. Vem Júlio César de cabeça, mas o árbitro para. Pega uma falta em cima do goleiro do Guarani lá no meio da pequena área. Conferindo. Passamos de 21 minutos de bola rolando deste segundo tempo em Saquarema. Copa do Brasil na CBN Campinas. O placar está assim, ó. Guarani 0-0 também para a equipe do Maricá, Pio. Copa do Brasil, segundo tempo lá no Ceará, e Casa e Tombense vão empatando por 0-0. Troca na equipe do Maricá. O Pio já confirma já pra gente quem tá entrando, quem tá saindo. 22 minutos deste segundo tempo, 0-0, pois não. Bom, a primeira das alterações são duas, né? Saiu o Vander com a camisa 2 e entrou o Matheus Félix com a camisa 14. Matheus Félix, camisa 14, no lugar do Vander com a camisa número 2. E a outra alteração vai embora o Gabriel. Gabriel tá deixando ali o gramado para a entrada... Gabriel Carreira. Eu falei, meu Deus, mas quem que é aqui, né? Para a entrada do Badola. O Badola, que é atacante, vem para o jogo com a camisa 21. Muito bem, troca feita aí também. O Carreira foi embora. O Carreira que não conseguiu se encontrar na carreira. Foi embora. Foi descansar. Não ficou legal não, né? 22 minutos e 50 desse segundo tempo, 0-0 para cada do jogo. Fala, Pio. Não ficou legal. Mas as piores são as melhores. Pois é. E você vai participando, ajuda a gente aí, ó, 991869070, o nosso WhatsApp, no YouTube também para você participar com a gente. 23 minutos deste segundo tempo. Olha só, finalizações, 10 finalizações pro Maricá, 5 pro Guarani. Vai vendo, hein? É aquilo que a gente tá falando aqui. O Gabriel foi muito bem, tá flertando com a eliminação. Meu Deus, hein? 0-0 classifica o Guarani, mas não pode dar moleza, Guarani. Não pode dar moleza, Bugrão. Tem uma falta anotada ali no campo de ataque, aliás, no campo defensivo do Guarani. O Kozlinski vai na cobrança. O goleiro do Bugrão de perna direita, despacha a bola para o campo de ataque. Bota lá na ponta canhota, o lançamento foi feito. O Lucão briga, quem chega lá também de cabeça para botar para fora. Foi o Átila, escanteio para o Guarani. É lá pelo lado esquerdo, esquinado. Favorece a equipe do Bugrão, viu, Pio? Lá pelo lado esquerdo, né? O Guarani vai tentando até para dar uma respirada e poder segurar essa bola no ataque. 23 minutos e 50, escanteio para o Guarani. Na minha marcação, que é só o segundo escanteio para o Guarani, contra um da equipe do Maricá. É o terceiro escanteio no jogo, portanto, é lá pela esquerda. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Vai pintar o levantamento para a grande área. Correu para a bola, levantamento feito. Meu Deus do céu, bateu um tiro de meta. Lá do lado esquerdo de ataque. Quem chegou lá para fazer esse cruzamento? Eu não consegui. Me pareceu o Giovanni Augusto. Não, né? o Giovanni saiu. Foi o Vitinho. O Giovanni já tá até no banco. É, o Vitinho. Ele jogou bandeira a bandeira, né? Pois é. Cobrou lá na bandeira de escanteio do outro lado. Que escanteio ruim. 24 minutos e 40. Agora tem uma falta para a equipe do Maricá ali pela esquerda. Vai choverar lá na área de novo, viu? Mais uma vez preocupado ali o goleiro Maurício Kozlinski, ó. Já tem 3, chegando o quarto agora na área do Guarani. Torcedor do Guarani. Cartão. Acende vela. Começa a rezar, começa a orar, começa a pedir para todo mundo. Cruzamento na área, lá no segundo pau de cabeça, a bola vem pelo meio. Chega ali para fazer o quarto Vitinho. Sobra de bola com a equipe do Bugrão. Lançamento feito lá pela esquerda, Júlio César. Recebe, domina, coloca no gramado. Gira o corpo, trabalha, vem ali pelo círculo central do gramado. Já rola a bola pro Lucão do break, que se apresenta. Foi puxado, é falta. É falta em cima do Lucão, foi falta ali do Jones em cima do Lucão. Ih, rapaz, o clima tá quente pra cima do Lucão do break ali. Não tá tão calmo assim o Lucão não, viu? Acho que ele quer ir pra praia, viu, Pio? Hoje o Lucão tá que tá, né? Aí ele vai pra cima do Júlio César, não gostou da falta porque ele saía no contra-ataque. É só dar intermediária. Bruno Silva chega, pede pra ele dar uma relaxada, uma tranquilizada. E agora o Lucão bate um papo com o camisa 4. Ali, Lucão chegou assim, não, de boa, só foi um empurrãozinho, tá tudo certo. Falta cobrada, lançamento feito lá na ponta esquerda, Júlio César recebe por ali, domina a bola, Matheus Pereira gira o corpo. Agora sim, Júlio César preparou o cruzamento, marcação chegou pra cima dele ali do Matheus. Gingou de um lado, de outro, de calcanhar, devolveu o Matheus Pereira, vai pro cruzamento, foi travado na hora H. Bola pra fora, escanteio, é outro escanteio que favorece o Guarani.
Não deixa o Vitinho, não deixa o Matheus pra lá, avisa lá. O Matheus Pereira cobra, viu, Pio? Até porque o Matheus já tá próximo ali da bola, acho que ele viu a cobrança anterior do Vitinho e falou, não, essa deixa pra mim. Quem sabe agora é pelo lado esquerdo, Cabela. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro da grande área. Escanteio pro Guarani, terceiro no jogo para o Bugrão. Vai, Bugrão, pra cima do Tsunami. Escanteio. Conversa lá dentro o árbitro, estão se enroscando lá, o Lucão, é o Bruno Silva que está se enroscando lá com o zagueiro da equipe do Maricá. O árbitro vai lá, conversa com ambos, tá tudo certo, vai autorizar a cobrança. Vem bola pra grande área. Matheus Pereira de perna da canhota. Ih, rapaz, olha lá, pintou o cartão amarelo pra 2. Pra 2. E acho que um é o Bruno Silva. É ele mesmo. Um é o Bruno Silva que tomou. E o outro me parece o Átila. Vamos ver, a gente já confirma. Escanteio pro Guarani, 27 minutos na cobrança, o Bugrão lá pela esquerda. Quem chega na bola é o Matheus Pereira, vai pra bola, perna canhota, levantamento, primeiro pau. Tem que juntar os dois ali, o Vitinho com o Matheus Pereira. Um foi muito forte, outro foi muito fraco. Dá pra juntar os dois ali, Gabriel? Porque olha... Tem que dar, né? É, tem que dar, porque olha, meu Deus, hein? Sobra de bola ali pelo meio, Vitinho tenta o toque, joga em cima do marcador, a bola sobra pelo meio com o Neto, pra sair jogando curtinho, fez a tabela, recebe de volta, dá um bicão na bola, joga no campo de ataque pro lançamento, lado esquerdo, vai chegando Ronaldo Alves, só faz a cobertura ali à frente do Badola, recua com Kozlinski pra começar de novo o goleirão da equipe do Bugre. 27:40, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 27:50, uma falta anotada ali do Jones em cima do jogador do Guarani que estava lá, que era o Derlan. O jogo tá parado, o Derlan reclama ali. Não, tá tudo bem com ele, né, Pio? Tá tudo bem, mas a reclamação, o fôlego que parece que começa a faltar, ele aproveita ficando gramado para respirar um pouquinho mais, né? E só para confirmar, né, Cabela, o Diogo Matheus tinha recebido o cartão amarelo, então só confirmando, e depois ele deu o cartão pro Bruno Silva, o meia dúzia do Guarani, e também pro Matheus Félix, o 14, ou melhor, o Júlio César. Foi o Júlio César, o camisa 4 da equipe do Maricá. 28 minutos e meio, quando temos aquela parada para hidratação, os jogadores estão tomando aquela aguinha, dando aquela refrescada, aquela refrigerada, e o Gabi Castro vai falar pra gente. 0-0, 28 minutos, já falou, Gabi Castro, já comentamos sobre esse flerte com possível eliminação, porque se tomar um gol, por exemplo, a 40 minutos do segundo tempo, do jeito que tá jogando, vai ficar complicado. Então aperta um pouco pra ver se faz o gol, pô. Esse chove no molha aí fica ruim. E o segundo tempo do Guarani consegue ser pior do que o primeiro, né? Porque o primeiro a gente ainda falava sobre a jogada do Júlio César com o Diogo Matheus pelo lado direito. A gente falou de uma finalização aqui do Lucão do Break. Se você espremer o segundo tempo do Guarani, não tem absolutamente nada. O Guarani ele não chegou no campo de ataque, não teve uma finalização de fora do Giovanni Augusto enquanto esteve em campo. O Júlio César sumiu nesta etapa final. O Lucão do Break teve que sair da área porque a bola não estava chegando nele, e aí ele sofre a falta, e aí ele fica irritado. Ele olha para o lado esquerdo, não tem ninguém, porque daí o Matheus Pereira não chega, se chegar não tem com quem tabelar. Então é uma parte ofensiva do Guarani muito ruim na tarde de hoje. O sistema defensivo acho que conseguiu corrigir, a gente falava de algumas falhas aqui, que o Carreira chegava no meio do Ronaldo Alves e do Derlan, tinha um espaço ali, a gente falava do Neto também. Esse sistema defensivo, acho que o Daniel Paulista ele conseguiu corrigir no intervalo, então na etapa final a gente não teve uma grande oportunidade do Maricá, mas o 0-0, a partida fica viva, o jogo tá vivo. Um gol que sai e a classificação já tá praticamente com essa equipe. Então o empate, o Guarani segue se classificando, mas é uma atuação muito ruim na tarde até agora. Muito bem, Pio, galera tá mandando mensagem aí, Pio. Tá mandando no WhatsApp da CBN Campinas, o César Augusto tá dizendo, o Santo André ganhou o jogo no último minuto, hein? Tá lembrando aqui o que o torcedor do Guarani não quer lembrar. Grande timaço da CBN. Iago tende a fumaciar esse ataque do Bugre. Coraçõezinhos verdes, ele coloca e diz: sou o Chocolate, lá do bairro São Bernardo. Valeu, Chocolate, um abraço pra você, meu querido. Boa tarde, Vander de Valinhos. Jogo fraco, hein? Daniel Paulista é horrível e retranqueiro.
Gostaria de estar narrando um chocolate do Guarani nesse momento pra cima do Maricá, viu, Chocolate? Um abraço pra você. 31 minutos é o segundo tempo. Falta cobrada, vem bola pro campo de ataque. O Maricá faz o corte, o Índio vai ficando com ela, deixa do lado, mas o jogo tá parado. O árbitro tá pegando uma falta lá na saída de bola da equipe do Maricá. É falta pra equipe carioca. 31, vamos girar. Tempo e placar do jogo, 31 minutos. Passados deste segundo tempo de jogo, Copa do Brasil, primeira fase. Estádio Elcir Rezende de Mendonça, em Saquarema. O placar está assim, ó. 0-0, Guarani e Maricá. Olha o Maricá no campo de ataque, lá pela direita, lançamento feito forte. Chegou por baixo para fazer a cobertura. E chegava ali o Júlio César para fazer a cobertura. Botou para fora escanteio que favorece a equipe do Maricá. 0-0, viu, Pio? E lá no Ceará, o Tombense se classificou. Empatou por 0-0 com o Icasa e ficou com a vaga. Escanteio, quinto escanteio no jogo, segundo para a equipe do Maricá, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, tem Luan na cobrança do esquinado, de perto da canhota, tá todo mundo lá, o árbitro mandou esperar um pouquinho, tem jogador amarrando a chuteira, agora sim libera, a cobrança, jogada feita, ensaiada, voltou para Luan, pintou levantamento da grande área, no bico da pequena área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte, sobra de bola com o Iago, fintou, botou Júlio César para correr lá do lado esquerdo, tá sozinho Júlio César, precisou esperar, quando ele fez o passe lá na esquerda, o Iago não conseguiu evitar a saída, a bola foi para fora. Quando o Júlio César recebe a bola, ele tá sozinho, não tem para quem passar a bola, Pio. Nem para inverter a jogada, né? Porque até pelo lado direito o campo tava vazio. Aí o Iago veio na velocidade, só que o Júlio César fez o passe muito forte. Ela saiu em arremesso lateral. 0-0. Segundo tempo de jogo, já estamos na reta final de jogo, hein? No último terço do segundo tempo, vai tocando a bola Guarani ali pelo meio campo, brigando por ela, no bate-rebate, a bola espirrada, sobra lá atrás, Ronaldo Alves dá um bico na bola, literalmente se livrou da bola, despacha lá pro campo de ataque, ela vai saindo em arremesso manual para a equipe do Maricá no campo defensivo, lá pela direita quem chega ali para fazer o arremesso é o Matheus, ele busca alguém para fazer o passe, arremessa ali perto do círculo central do campo. Chega recebendo rapidamente ali o Valber, foi empurrado, recebe falta também, é falta, o Índio dá risada, mas a falta foi anotada e já cobrada. Sobra de bola com o Luan, dominou bonito na canela, a bola sobrou ali pertinho dele, ele correu, ficou com ela, bota no campo de ataque, lançamento feito, Kozlinski. Sai do gol o goleiro do Guarani para fazer a defesa. Ficou sentindo ali o Derlão, pisão ali no dedinho, sabe onde tem aquele calo que incomoda pra caramba? Pois é, foi ali que ele tomou o pisão, viu, ô Pio? Aquele dedinho que serve só pra bater na quina da cama, aquela coisa toda, né? E até por isso o jogo tá parado, o árbitro vai lá conversar com o Derlão, camisa 34 do Bugre. Cabela, o vencedor de Guarani e Maricá, o que se classificar no confronto entre Guarani e Maricá, enfrenta o vencedor de Rio Branco do Acre e Vila Nova de Goiás, que se enfrentam amanhã às 8 horas da noite, lá no Acre, logo ali. É logo ali, um pulinho. Pertinho. É um tirinho, logo ali. Você falou em Rio Branco, eu pensei no Rio Branco já. Rio Branco da Americana. Aliás, contratou Rio Branco ontem. podia voltar a disputar a Copa do Brasil, né? Contratou novo técnico ontem, Betão Alcântara vai assumir o Rio Branco na disputa da segundona paulista. Que começa... Série B. Série B, a Bezinha, né? A Bezinha do Campeonato Paulista começa em abril. O Rio Branco estreia contra o Independente de Limeira, lá na Casa do Galo. Olha a equipe do Maricá, sobe de cabeça ali o Júlio César, faz o corte, a bola sobra com o Júlio César do Guarani, trabalha com o Vitinho recua com o Índio já faz o domínio curtinho do lado com o Matheus Pereira, ajeita na perna da canhota, Vitinho vai pra tabela, demorou demais para fazer o toque, pensou muito, chegou por baixo, o arremesso manual para a equipe do Maricá. 34 minutos e 40, Gabi Castro, a gente sempre comenta, eu e o Carlão de Freitas aqui, sobre a gangorra que é o Guarani, né? É um jogo bom, um jogo péssimo. É um jogo legal, é um jogo ruim. Fez um primeiro tempo muito bom contra o Santo André, um segundo tempo horrível e o jogo hoje... constante e ruim, né? Manteve a constância da ruindade. É isso, né? Então não oscilou na partida, mas pelo lado negativo... faltou criatividade para o Guarani, né? Acho que não conseguiu atacar a equipe do Maricá, não conseguiu tomar conta do jogo, uma posse de bola inútil, uma transição muito lenta, ainda tem 10 minutos para poder mudar esse panorama, para poder melhorar, para poder atacar. Por enquanto o Vitinho entrou, não conseguiu controlar o jogo, e o Iago, contra-ataque que ele puxou, não tinha absolutamente ninguém para jogar junto com ele. Olha o Lucão do break na roubada de bola, preparou a batida! Gol!
é pra dançar com o Lucão do Break. Ele apertou o Átila na saída de bola do zagueirão, tentou fazer a finta pra cima do Lucão, perdeu a bola, o Lucão recuperou a bola, foi pra cima, bateu na saída do goleiro Arthur, estufa a rede. A 35 minutos deste segundo tempo, Lucão do Break. Guarani. Lucão do Break. Bota o Guarani na frente. 35 minutos deste segundo tempo. O Guarani faz 1-0. O Lucão tá dançando e tá fazendo a alegria do torcedor do Bugre. Guarani, nada pra equipe do Maricá, Pio. E até nervoso ele ficou hoje, né? Até irritado ele ficou. Participativo, o Lucão do Break. E aí o que o Átila quis fazer não se faz, né? Porque ele foi tentar o corte pra dentro da área. O Lucão foi, conseguiu no corpo roubar essa bola. E aí só teve o trabalho de avançar pra dentro da área e meter no fundo das redes na saída do goleirão Arthur, que nada pôde fazer. Lucão dançou o break. Lá no Rio de Janeiro, o Guarani tá na frente. Agora, mais tranquilo para a classificação. 1-0 vence o Bugre. Um castigo aí, né? Um castigo para a equipe do Maricá, que estava se defendendo ali de todas as maneiras, até mesmo porque o Guarani não tinha tanta pressão em cima, não dava tanto trabalho assim, mas numa saída errada, o Lucão do Break se aproveitou para botar ali pro fundo do gol o Gabi Castro, numa bobeira, né? E detalhe, né? O Pio vai até falar daqui a pouquinho. Momento que o Marcos Alexandre de mudar 2 vezes. E tirou o zagueiro, inclusive, para botar atacante. O Pio vai confirmar, segura aí. Olha, o Maricá vem cruzamento na área. Chega a zaga do Bugre para fazer o corte. É isso, o Gabi? Agora ficou mais tranquilo, né? Falhou o Átila, capitão da equipe, mas aconteceu aquilo que a gente pedia, né? Pressionar um pouquinho, forçar este erro da equipe do Maricá. O Guarani tem mais qualidade, poderia ter feito isso já no decorrer da partida para ela ficar mais tranquila, né? Atacou muito pouco. E aí o zagueiro tentou driblar o Lucão do Break, perdeu a bola dentro da área, e aí ficou fácil para o Lucão do Break fazer o gol e dar um passo importantíssimo Guarani na segunda fase. Rafael Pio, trocas na equipe do Maricá. Foi embora o Júlio César com a 4, entrou o Luan Patrick com a 20. Luan Patrick 20 em campo no lugar do Júlio César com a 4. A outra alteração foi embora o Valber com a 10, entrou o 22 Sérgio 22 no lugar do Valber com a 10. É bom assim, Sérgio? No momento, normalmente no futebol o Sérgio é sempre Serginho, né? Esse é só Sérgio. Ou Sérgio Augusto, né? Sérgio. Só Sérgio. Olha o Guarani, vem mais uma vez, Matheus Pereira na área. Fintou pra lá, pra cá, carregou linha de fundo, pintou cruzamento no segundo pau, Lucão do Break, dominou no peito, puxou pelo meio, preparou a batida, o jogador chegou em cima, batida! Salva em cima da linha o Átila! Seria um golaço do Lucão do Break, seria um golaço do camisa 11 do Guarani. Sobra de bola lá pelo lado esquerdo, mais uma vez com o Matheus Pereira, tenta a finta. Joga em cima do Átila, a bola vai pra fora, escanteio. Escanteio pro Guarani, Lucão do Break, dominou bonito, hein, Pio? Bonito no peito, né? Ela cai assim no peito do Lucão, já vem na perna esquerda, ele trouxe pra dentro e bateu. Aí o Átila tava em cima da linha, salvou, porque o Arthur não chegaria nela não. Escanteio lado esquerdo. Escanteio que favorece a equipe do Guarani, é lá pelo lado esquerdo, Vitinho na bola, cruzamento no meio da grande área, sobe a zaga, a bola tá viva, o Índio toca de cabeça, ficou caído o Lucão do Break, a zaga do Maricá faz o corte, tira o perigo, ali pelo meio do caminho o Sérgio não achou nada, era o Luan Patrick na verdade, sobra de bola com o Vitinho mais uma vez, continua caído o Lucão do Break lá no meio da área, jogadores do Guarani não pararam pro atendimento e agora não pode pedir pro Maricá parar, hein? Vem Maricá pro campo de ataque, lançamento feito. O Lucão continua caído lá, gente. Tem que colocar essa bola pra fora. Os jogadores do Guarani não colocam a bola pra fora. Só agora que chega o Índio, deu um bico na bola, jogou lá em cima da casa. Ih, quebrou o telhado da casa lá. Quebrou 2 vezes na casa. Lá, se chover à noite, vai chover na casa. Pra que dar um bicão desse na bola, gente? Era só pra pôr no arremesso lateral pra atendimento. Rapaz, ali foi na casa mesmo, literalmente. Tá sentindo o Lucão. A maca já está em campo, que não é móvel. Tem ali os dois senhores já prontos para retirarem o Lucão. Tem um ali que eu não sei se aguenta não, hein, Cabelo? O Lucão é grandão. Pesadão. Pesadão. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Tem arremesso manual, Maricá lá pelo lado direito, hein? Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança.
Quem chegava ali para fazer a cobrança foi o Jones, fez o arremesso manual ali pelo meio. Maricá vem para o campo de ataque, lançamento feito lá na ponta direita. Chega lá, recebe a bola por ali mais uma vez o Luan Patrick. Ele sassaricou de um lado e outro, protegeu a bola. Marcação vem por baixo para fazer a roubada. Matheus Pereira dá um bico na bola, joga no campo de ataque. Olha o Lucão ali, ó. Ele recebeu, se enroscou com a bola, mas protegeu bem. Botou para o Júlio César, aberto lá na ponta canhota, fintou, puxou pelo meio, devolveu no Lucão, tentava o passe, o Iago fica reclamando. Quando o Júlio César recebe lá na esquerda, o Iago tá sozinho no meio da área, Pio. Ele prefere o passe pro Lucão, só que ele dá nas costas do Lucão do break, né? Que aí ele tenta girar o corpo para chegar. E não vai dar mais pro Lucão, daqui a pouquinho 2 substituições. O Lucão até para ganhar um pouco de tempo, 2 não, 1 substituição virá, até para ganhar um pouco mais de tempo, o Lucão cai no gramado. É a melhor sequência do Lucão desde que ele chegou ao Guarani. 3 gols em 3 jogos seguidos. Fez no derby, fez contra o Santo André e marca agora contra o Maricá. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 42 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. O placar da CBN está assim, ó. Guarani 1, Lucão do Break marcou a 35 minutos do segundo tempo, nada para a equipe do Maricá, Pio. Ainda hoje pela Copa do Brasil, às 9h30 da noite, lá no José de Campos, ou melhor, lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, o Mirassol enfrenta a equipe de Porto Alegre. Futebol Globo CBN. É no Maião mesmo, no em Maião. Mirassol. No Maião, é a história do ranking. O 9h30 melhor da ranqueado noite, joga isso, fora o primeiro jogo. exatamente, às 9h30 da noite. 42-40, tem o remate manual para o Guarani ali pela direita, vai se ajeitando lá. Mudou. Vai se ajeitando para fazer o cruzamento da grande área com as mãos, sobe a zaga, cabeceio é feito ali pelo meio, chega rasgando, dá o bico na bola, o Sérgio tira o perigo de lá. Quem mudou, Pio? Guarani, a estreia do Nicolas Careca. Nicolas Careca com a camisa 80 no lugar do Lucão do Break. E o Madison com a 98 vem no lugar do Diogo Matheus com a 13. Diogo Matheus 13 deixa o gramado, o Madison 98 tá em campo. Muito bem, bola foi tocada para fora ali, o arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo vai se ajeitando Matheus Pereira, já faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque, sobe a zaga do Maricá, fez o corte, no bate-rebate, no perde, ganha, bola sobrou com o Júlio César, já ajeitou na perna direita, linda finta, se livrou bem da marcação, carregou, buscou linha de fundo, pintou cruzamento na área, chega por baixo, Luan para fazer o quarto tiro, o perigo da grande área, ela volta com o Índio, que domina no peito, tenta sair jogando, bota a bola para fora, arremesso é pro Maricá, 43-40, CBN Campinas, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. 43-50, segundo tempo 1-0, o Guarani tá ganhando. Torcedor do Guarani pode ficar mais tranquilo agora, né, Gabi Castro? Pode sim, né? O Guarani tem até a vantagem do empate, 1-0, são os últimos minutos. O Maricá vai mais na base da vontade, não assusta até agora, deve atacar nesses últimos minutos, mas classificação bem encaminhada do Guarani, a segunda fase. Aliás, o torcedor do Guarani que está presente lá em Saquarema está bem se sentindo em casa, né? Toda a arquibancada pintada de verde, né? Todo verde o estádio, né? O torcedor está se sentindo em casa lá em Saquarema. 1-0, o Guarani está ganhando. É o verde Boa Vista. É o verde do Boa Vista, exatamente. 44,5, tem falta para o Maricá, lá pelo lado direito, vem bola para a grande área, o Luan tá na cobrança. De perto da canhota para o levantamento, tá todo mundo lá na área. Autoriza o árbitro, Luan pintou cruzamento, segundo pau, Kozlinski. Foi lá em cima, o goleirão do Guarani botou ordem na casa do Bugre, Pio. Para não correr nenhum risco, né? Chegava por ali o Ronaldo, o Jones também estava dentro da área, mas melhor pro goleirão do Guarani. Agora o Vitinho também, ele veio com pompas de ser um bom jogador, uma boa contratação, que seria realmente um reforço pro Guarani, Gabi Castro. Mas tem entrado e não tem correspondido não, e hoje novamente, né? Ainda não se encontrou, né, com a camisa do Guarani, hoje entrou com a tarefa de substituir o Giovanni Augusto para tentar dar mais criatividade pro ataque do Guarani e teve uma atuação nula, né? Não teve participação no gol, o mérito todo do Lucão do Break, conseguiu fazer o roubo de bola e marcar o único gol. Então, hoje o setor ofensivo do Guarani, uma partida muito ruim, e aí o Vitinho está dentro deste contexto. O jogo está parado, tem uma falta em cima do Luan. Falta em cima do Luan ali pela esquerda. Vamos a 51 minutos deste segundo tempo. Vamos a 51 minutos. Tá querendo o jogo ali o senhor Paulo Henrique Volkoff. Coisa, hein?
Tem um nome antes ali que eu não sei onde falar, não. Rio de Agradece. É uns Kleishos, com Volkov. Tá ali. 1-0, o Guarani tá ganhando. O Gabi Castro vai ter que voar no comentário do jogo. Pois é. Foi bom, sim. Gostou? Não. O que vale é 700 mil reais e a segunda fase. Exatamente. A bola tocada na canela! Como esse pessoal gosta de jogar com a canela, não? Jones deu uma canelada, a bola botou pra fora do campo. Eu acho que eu narrei o terceiro lance de canela na bola. Aliás, esse uniforme lembra muito o São Caetano. Lembra muito o São Caetano, todo azulão, com detalhes em vermelho. Olha ali o Vitinho, recebe do peito, coloca no gramado, faz a finta, escapa da marcação, puxa pela direita, breca, só que recua. Recua ali para começar de novo com o Madison na perna da canhota, bota lá na frente, o lançamento era para o Júlio César, zagueiro sobe de cabeça, vem pelo meio para brigar pela bola, Ronaldo já faz o lançamento mais uma vez ali do meio, sobe, desce a bola, sobe, desce, agora o Derlan deu um bico, ela subiu, o Nicolas Careca dominou, colocou o pé na bola pela primeira vez com a camisa do Bugrão, abre pela direita com o Iago, pedalou o Iago, marcação do Luan para cima dele, o Iago chamou o Luan para dançar, encarou, tentou dar um elástico ali, isso é coisa de Rivelino, meu caro Iago. Perde a bola, sai jogando mais uma vez a equipe do Maricá, que bota no campo de ataque, o lançamento foi feito, Kozlinski sai do gol, sai também Ronaldo Alves, dá um bicão na bola, joga ali pela direita, a bola vai para fora em arremesso manual e favorece a equipe do Maricá no campo de ataque. Esse elástico do Iago parecia que, sabe quando você faz aquele elastiquinho que você faz arminha, que vem o contrário, vem na sua cara? Foi mais ou menos o que aconteceu com o Iago. Pois é, que coisa, não? Iago, que coisa, hein, Iago? Que coisa feia. Bola subiu, desceu ali pelo meio, vem mais uma vez o Átila de cabeça, bota lá na frente. Ele buscava o atacante que era o Ronaldo lá no campo de ataque, chega por baixo, quem fez o quarto foi o Ronaldo Alves. Sobra de bola, campo defensivo, Murilo, bota ali pelo meio com o Jones, de perto da canhota, despacha lá no campo de ataque, lá na direita, lançamento foi feito. De cabeça vem bola pra área, Derlan. Tava lá para fazer o corte, a bola volta lá do lado direito com o Sérgio. Faz cruzamento por baixo da zaga do Guarani, faz o corte. Vitinho com ela, deixou mais atrás com o Matheus Pereira que despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito no bate-rebate, no perde-ganha. 48 minutos, o árbitro tá mandando parar porque tem uma troca. Houve uma falta ali, alguma coisa, Pio? Não vi falta ali. Eu particularmente também não vi falta não. Mas enfim... Vai sair o Índio, mais uma alteração no Guarani e demora uma enormidade o Índio, aquela coisa toda, diz que já tá indo, o professor quer pressa, até porque já deu 6, senão vai dizer que vai colocar um pouco mais. E o Hernando vem pro jogo com a 14, o zagueirão do Guarani. Aliás, o Hernando fazia tempo que não jogava, né? Tá voltando ali. Depois que ele perdeu a condição titular antes do derby. Exato. Antes do derby. Um jogo antes já não jogou. Isso, foi contra o Novo Horizonte. Lá em Novo Horizonte. Exatamente. Toca a bola, a equipe do Maricá, bola pra fora. Não, foi contra o Botafogo, não foi que perdeu em casa pro Botafogo? Foi antes do derby esse jogo? Contra o Novo Horizontino ele ainda jogou. Ele ainda jogou, né? Acho que foi contra o Botafogo, que o Guarani perdeu em casa. Não, o Guarani perdeu fora esse jogo. O Guarani perdeu fora. Confirma aí. 49 minutos deste segundo tempo, reta final de partida, 1-0, Guarani vai passando a próxima fase, da Copa do Brasil. Vai jogar ou contra o Rio Branco do Acre ou contra o Vila Nova. São os próximos possíveis adversários do Guarani na segunda fase da Copa do Brasil. Lançamento feito lá no campo de ataque, lá pro Nicolas Careca. O Nicolas chegou na bola, chegou junto dele ali para fazer o corte. O Matheus, a bola foi para fora, o último toque do jogador do Maricá, o arremesso manual para a equipe do Bugre. Na verdade, o Hernando jogou contra o Ituano, que foi 3-0 pro Ituano. Isso. E aí o Derlan ganhou a condição titular no derby. No derby, exatamente. É isso aí. Exatamente. Se você tinha razão, Pedro. Desculpa. Imagina. Rola a bola lá pela esquerda, olha lá o Nicolas Careca, só protegeu, marcação, tem 2 jogadores em cima dele, protege a bola de um lado, de outro, ficou com ela, ficou com o arremesso manual. Ganha o manual. Ih, rapaz, acabou de entrar, já vai querer brigar. Acabou de entrar o Nicolas Careca, já vai querer falar ali no escutador de piada do Átila. Calma aí, Nicolas, hein, Pio? É o capitão do... Eu ia falar do São Caetano, capitão do Maricá. E aí ele deu um chutão ali, o Careca não gostou, foi discutir. Arremesso manual cobrado, direto pra fora ali, meu Deus. Último giro do ponteiro, 50 minutos e meio deste segundo tempo. Vai terminar o jogo em Saquarema. Faltando 3 minutinhos para as 18 horas. Rola a bola, campo de ataque mais uma vez ali, a equipe do Maricá.
Bola chegou ali pela direita, trabalhou por ali o Sérgio, buscou alguém, a bola ficou para lá, ele deu uma penteada para cá, caiu no gramado, pediu a falta, o árbitro mandou, segue o jogo. Iago recebeu, protegeu, bola para fora, outro arremesso manual, dessa vez para a equipe. Não, é pro Guarani. Sai daí, Sérgio. É pro Guarani, tá ali o Madson na cobrança. Vai o Madson na cobrança, joga lá na frente. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo em Saquarema, deu Bugrão. 1-0 pra cima do Maricá. Tá chegando o central da bola. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Rafael Pio. Faltando 2 minutinhos para 6 da tarde, o Gabi Castro em 30 segundos. Ele vai analisar o que foi a vitória do Bug. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. E aí, Gabi? Foi um jogo burocrático, sem muita inspiração ou criatividade. Flertou com a eliminação até os 30 minutos do segundo tempo, quando o Daniel Paulista desfez o esquema com 3 volantes, colocou um atacante a mais. Lucão do Break teve pressão lá na frente, roubou a bola e fez o gol que garantiu a vitória do Guarani. A classificação não valeu pela atuação, mas valeu pela classificação e pelo dinheiro, R$700 mil e a vaga à próxima fase. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br, fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria, soluções dinâmicas para o seu negócio. Carlos Cabelo, até amanhã às 11h30, Cabelinha. Abraço pra você, Pio, e amanhã às 11h30 tem a primeira edição do CBN Esportes. Valeu, Gabi Castro, até a próxima. Até Rafael Pio, domingo com Guarani e Palmeiras. Valeu a todos, obrigado pela companhia. Tchau. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Repórter CBN.